Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao curso Premonições Enari. Esse curso visa identificar quais são os padrões de questões, os temas mais prevalentes em cada prova, para que a gente possa fazer uma revisão direcionada, aquela famosa revisão de véspera, mas focando nos principais pontos, nos principais temas e naquele conhecimento, na densidade perfeita para você acertar as suas questões. Então aqui, gente, dentro da clínica médica, a gente tem esses temas. Obviamente não está coberta toda a clínica médica. Porém, asma e DPOC, hipo e hipertireoidismo, câncer de tireoide, artrite reumatoide e gota foram os temas mais comuns dentro das últimas edições da prova do Enari. Além disso, eu trouxe alguns temas bônus, que não vão ser uma revisão completa, porém alguns conceitos-chave sobre anticoagulação, especificamente os novos anticoagulantes orais, e alguns conceitos, na verdade um conceito que caiu 2 vezes da mesma forma sobre antibiótico terapia. Então vamos lá para a nossa revisão, gente. Vamos começar com asma. Olha aqui uma questão do Enari 2022. Sobre a asma, é correto afirmar que A. O uso de anti-inflamatórios não hormonais está indicado nos casos refratários. B. O tabagismo, ativo ou passivo, é a principal causa de falta de controle da asma. C. A escolha do dispositivo inalatório tem pouca importância no manejo adequado da asma. D. A asma é uma doença heterogênea caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas de causa alérgica. E E. A base do tratamento medicamentoso é constituída pelo uso de corticoide inalatório. Então vamos lá, gente, vamos definir asma. Eu acho que a maioria de vocês sabe, mas é uma doença caracterizada por inflamação crônica. Aqui eu destaquei os pontos-chave em amarelo. Inflamação crônica das vias aéreas e limitação variável ao fluxo respiratório. Então, uma limitação reversível, que pode ser reversível espontaneamente ou reversível com tratamento. O quadro clínico pode ser, como a gente já falou, variável. Então você vai ter sintomas respiratórios intermitentes, porém recorrentes. Então um paciente que passa por períodos sem nenhum sintoma ou com poucos sintomas e períodos de exacerbações. E quais são os sintomas mais comuns? Acho que aqui não é dúvida para ninguém. Dispneia, falta de ar, aperto no peito, tosse e a sibilância, que é tão característica da asma. E aí, gente, a gente vai fazer aqui um paralelo entre a asma e o DPOC. Em relação ao suspeita clínica, na asma a gente vai ter a suspeita diante do paciente com tosse, com sibilo, com essa característica de sintomas variáveis, um histórico de atopia ou alergia, geralmente um histórico que pode começar ainda na infância. Uma doença que é crônica, porém ela não é progressiva, ou seja, o paciente não vai ter uma piora progressiva dos sintomas ou da gravidade da doença. Já no DPOC, a gente pode ter tosse também, que pode ser produtiva ou não. O paciente vai ter dispneia aos esforços, sibilos, até aqui muito parecido com a asma. Quando que a gente começa a diferenciar? Bom, o principal fator de risco geralmente vai estar presente nas suas questões. Então o paciente vai ter um histórico de tabagismo ou algum outro fator de risco para DPOC, por exemplo, exposição à queima de biomassa ou exposição a fogão a lenha. E aqui, gente, o principal diferencial, o DPOC também é uma doença crônica. Porém, diferentemente da asma, que é não progressiva, aqui a gente tem uma progressão, a gente tem uma doença que tem uma progressão, ela é progressiva, ela vai piorando ao longo do tempo, principalmente se o nosso paciente continuar fumando. Agora passando aqui para a radiografia de tórax, um exame que a gente vai pedir sempre que a gente tiver oportunidade para pacientes com suspeita ou com diagnóstico de asma e DPOC, como é a radiografia clássica do paciente asmático. A radiografia do paciente asmático costuma ser absolutamente normal. Em momentos de exacerbação, ele pode eventualmente ter hiperinsuflação ou alguns outros achados que até podem confundir com DPOC, mas a radiografia clássica do paciente asmático é normal. Já o paciente com DPOC, a gente vai ter sinais claros de hiperinsuflação. Então a gente vai ter retificação de cúpulas diafragmáticas, a gente vai ter hipertransparência, a gente vai ter coração alongado ou coração em gota e a gente vai ter aumento dos espaços intercostais, aumento do tamanho dos espaços intercostais. Vamos botar aqui um exemplo? Então olha só esse raio-x, gente, nitidamente hiperinsuflado, olha aqui a hipertransparência, olha o tamanho dos espaços intercostais, olha esse coração, parece que foi tracionado, ele está em gota. Então essa é uma radiografia típica do paciente com DPOC.
Não é patognomônico, mas é extremamente sugestivo. Aqui a retificação de cúpula diafragmática ficaria um pouquinho mais evidente na radiografia de perfil, que você vai ver uma cúpula completamente plana, ao invés daquela curvatura habitual. Bom, e como que a gente vai... Vamos começar aqui o estudo com mais uma questão inédita que a gente trouxe para vocês para fixar um conceito fundamental, conceitos de espirometria, que é justamente como a gente faz o diagnóstico da asma e do DPOC. Então, um homem de 57 anos, tabagista, alta carga tabágica, 82 anos maço, vem para a consulta do retorno após ter se queixado de dispneia aos esforços com tosse crônica produtiva. A hipótese diagnóstica elaborada na consulta anterior foi de doença pulmonar obstrutiva crônica, solicitando, entre outros exames, a realização de uma espirometria. No resultado desse exame, foram registrados os valores do volume expiratório forçado no primeiro segundo, o famoso VEF1, da capacidade vital forçada, CVF, da relação VEF sobre CVF, o índice de Tifenot, do fluxo médio expiratório forçado entre 25% e 75% da capacidade vital forçada e a resposta ao estímulo com o broncodilatador. Para confirmar tal impressão diagnóstica, ou seja, a impressão de DPOC, o resultado que deve estar indispensavelmente presente em sua espirometria é A. FEF25-75 superior a 100%. B. Resposta ao estímulo broncodilatador com aumento do VF1 maior que 200. C. VF1 inferior a 80% do previsto antes ou após o broncodilatador. Ou D. VF1 sobre CVF inferior a 0,7, mesmo após o broncodilatador. Então vamos falar um pouquinho de espirometria, gente. Um exame complementar indispensável. Na verdade, um exame complementar mandatório para a gente dar o diagnóstico de certeza dessas patologias. Então, tanto a asma como o DPOC são distúrbios obstrutivos, ou seja, aquele distúrbio que o ar entra e não consegue sair. O ar fica obstruído dentro do pulmão do paciente. Como que a gente define um distúrbio obstrutivo? Para a gente definir um distúrbio obstrutivo, a gente utiliza o famoso índice de Tifenot. A gente vai mostrar que existe uma limitação do fluxo do ar. Como que a gente faz isso? Volume expiratório forçado do primeiro segundo sob a capacidade vital forçada menor que 0,7. E aqui eu trago para vocês, tem que ir com esse conceito na cabeça para a prova de vocês. Então, distúrbio obstrutivo é caracterizado pelo VF1 sobre a capacidade vital forçada menor que 0,7, o nosso famoso índice de Tifenot. E até aqui, gente, asma e DPOC estão iguais. Como que a gente vai diferenciar? Lembra que eu falei para vocês? A asma tem sintomas variáveis. Por quê? Porque o paciente pode estar obstruído ou não estar obstruído. Dessa forma, uma vez que a gente faça o broncodilatador, você vai ter uma variabilidade na limitação ao fluxo aéreo. Como que a gente caracteriza isso? Então, você vai ter um aumento com maior que 12% ou maior que 200 ml do volume expiratório forçado do primeiro segundo após a prova broncodilatadora. Perceba, resposta ao broncodilatador está presente na asma. Já no DPOC, a obstrução é fixa, é uma obstrução irreversível. A gente faz o broncodilatador, faz a prova broncodilatadora e o paciente não vai ter uma resposta, ou seja, se ele tiver a variabilidade, vai ser menor que 12%, vai ser menor que 200 ml do VEF1. Portanto, o que diferencia esses dois distúrbios obstrutivos é justamente a nossa resposta ao broncodilatador. Agora, quando a gente volta para a nossa questão, eu não vou reler tudo aqui, gente, mas é um paciente tabagista de alta carga tabágica. A hipótese que foi elaborada é de DPOC. E aqui ele vai trazer vários dados espirométricos. Agora, como que a gente confirma a impressão diagnóstica de DPOC pela espirometria? É através do fluxo mesoexpiratório? Não. É com uma resposta ao estímulo broncodilatador com aumento do VF1 maior que 200? Não, gente. Isso seria se fosse asma. Então você dá o broncodilatador e o VF1 aumenta mais que 200 ml. C. VF1 inferior a 80% do previsto antes ou após o broncodilatador. A gente vai falar depois da função do VF1, que é para diferenciar aí o estágio da doença, mas não tem valor diagnóstico isoladamente. O nosso diagnóstico a gente faz por meio do VF1 sobre capacidade vital forçada, o índice de Tifenot, inferior a 0,7, mesmo após o broncodilatador, como é característico do paciente com DPOC. Gente, um ponto fundamental de asma e DPOC.
a gente vai ter que entender essa sopa de letrinhas, entender qual é o nosso arsenal terapêutico. E vocês vão ver que existe muita confusão entre o que a gente utiliza para asma, o que a gente utiliza para o DPOC e aquelas coisas que a gente utiliza para ambos. Então vamos lá, gente. SABA é a sigla em inglês para beta-agonista de curta duração. E quais são os nossos representantes no dia a dia, na prova e na vida? Salbutamol e fenoterol. Já o LABA é a mesma coisa, só que em vez de ser de curta duração, é de longa duração. Então, nosso beta-agonista de longa ação. Nossos representantes, formoterol ou sameterol. E o SAMA, antagonista mustarínico de curta ação. O nosso famoso brometo de ipratrópio. E o LAMA, antagonista muscarínico de longa ação, o tiotrópio. Então aqui, gente, estamos falando de broncodilatadores. O que muda é o mecanismo. Aqui é um beta-agonista, aqui é um antagonista muscarínico. E o corticoide inalatório, é muito mais fácil de a gente lembrar. A gente tem aqui o corticoide inalatório representados pela budesonida ou a fluticasona. Então vamos lá, gente. Classificando a asma. A gente pode classificar a asma de diferentes formas. Uma delas é através do controle dos sintomas. Isso é muito importante. Por que é importante? Porque vai guiar o nosso tratamento. É por meio dessa classificação que a gente vai entender se a gente deve passar para o próximo step, ou seja, se a gente deve associar ou aumentar a dose das drogas que a gente está dando para esse paciente, ou, se a asma estiver controlada, a gente pode manter ou mesmo fazer o step down, tirar droga desse paciente. E quais são os pontos que a gente tem que identificar na história desse paciente para entender se ele está com uma asma controlada, parcialmente controlada ou não controlada. Então a gente vai perguntar por sintomas noturnos. Se eles estiverem presentes mais do que uma vez por semana, o paciente vai ter, você vai responder sim para essa pergunta e a gente vai ver aqui qual vai ser a classificação final desse paciente. Sintomas diurnos, a gente tem um corte um pouquinho mais alto, então você vai responder sim se for maior do que 2 vezes por semana. Medicação de resgate é igual aos sintomas diurnos, mais do que 2 vezes por semana. E limitação para atividades. O paciente não está conseguindo praticar exercício físico. Ele ia andando para o trabalho, mas ele não está mais conseguindo ir andando para o trabalho. E aí, gente, a gente vai ver para quantas dessas 4 perguntinhas a gente responde sim. Se a gente responder não para todas, maravilha, esse paciente está com asma controlada. Então não precisamos mudar, não precisamos fazer o step up. Eventualmente, a gente pode até diminuir a intensidade do tratamento desse paciente. Se o paciente responder sim para 1 ou 2, ele tem uma asma parcialmente controlada. E se ele responder sim para 3 ou para todas as perguntas, definitivamente essa asma não está controlada, precisamos intensificar o tratamento. Então, gente, é importante entender se a asma está controlada ou não para a gente definir se a gente vai fazer o step up ou vai manter o nível de tratamento ambulatorial. Então vamos lá, gente. O que está presente em todos? Do step 1 ao step 5, corticoide inalatório. É a base do tratamento ambulatorial da asma. Seja para manutenção, seja para resgate. Então isso é uma mudança de paradigma. Hoje em dia não é correto você deixar o paciente apenas com o beta-agonista de curta duração. Você vai ter que necessariamente deixar o corticoide inalatório. Então vamos lá, gente. O que a gente tem aqui no step 1? Corticoide inalatório com beta-agonista de longa ou beta-agonista de curta sob demanda. Para o step 2, o que a gente vai fazer? Vamos manter o nosso corticoide inalatório, geralmente em dose baixa ainda, nesse nível de step 2, e você vai manter, junto com o corticoide inalatório, já um beta-agonista. Ou seja, você não vai usar apenas para resgate o beta-agonista, você já deixa ele de base com corticoide e beta-agonista. Já o step 3 aqui, gente, a gente vai poder eventualmente já aumentar a dose do corticoide inalatório para uma dose intermediária, junto com o beta-agonista de longa duração. E aí, gente, a partir do step 4, a gente está falando de tratamento específico do pneumologista. Então, o paciente que precisa estar no step 4 ou no step 5 para controlar essa asma não é qualquer asma. Geralmente é uma asma moderada, asma grave. Então, aqui, o que entra de novidade? Aqui a gente vai entrar com os antagonistas muscarínicos de longa ação, montelukast. E, por fim, no step 5, a gente vai eventualmente introduzir a imunoterapia. Importante vocês saberem que o step 4 e 5 é doença de pneumologista. O que a gente tem que ter na cabeça é o step 1, 2 e 3. E mais importante, o que mais tem caído em provas sobre esse tema é a presença do corticoide inalatório em todos os steps, para manutenção e para resgate. Lembrando, não se faz mais manutenção ou resgate
somente com beta-agonista. Você precisa necessariamente ter presente o corticoide inalatório. Então aqui, gente, a asma, o que segura o tratamento ambulatório, o que sustenta o tratamento ambulatorial da asma é o corticoide inalatório. É a base do nosso tratamento ambulatorial. E aqui, gente, a gente vai fazer uma outra classificação. Então a gente tinha classificado quanto ao controle, quanto aos sintomas, e agora a gente vai classificar quanto à gravidade. E aqui é muito simples. Se você controlou a asma nos steps 1 e 2, essa asma é uma asma leve. Se você controlou a asma nos steps 3 e 4, essa asma é moderada. E se você tem uma asma controlada apenas no step 5, ou você não tem controle mesmo estando com o step 5, você está diante de uma asma grave. Só lembrando aqui, gente, que para a gente classificar essa asma como grave, a gente tem que tirar da frente, excluir a possibilidade de um erro terapêutico ou a ausência de um controle ambiental. Por exemplo, o paciente que tem uma asma ocupacional, trabalha numa fábrica de tintas e você não identificou isso na história e é por isso que a asma não está controlada. Você tira o paciente desse ambiente e ele eventualmente pode ter uma asma leve ou não ter asma. Então, essa é a única ressalva aqui em relação ao step 5. Então, 1 e 2 leve, 3 e 4 moderada, step 5 grave. Então vamos lá, gente. Sobre a asma, é correto afirmar, questão do ENARI, o uso de anti-inflamatórios não hormonais está indicado nos casos refratários. B. O tabagismo, ativo ou passivo, é a principal causa de falta de controle da asma. C. A escolha do dispositivo inalatório tem pouca importância no manejo adequado. E D. A asma é uma doença heterogênea caracterizada por inflamação crônica das vias aéreas de causa alérgica. E E. A base do tratamento medicamentoso é constituído pelo uso de corticoide inalatório. Então aqui, gente, anti-inflamatório não hormonal. Vocês viram eu falar sobre isso no tratamento? Não. Tabagismo é a principal causa de falta de controle. O tabagismo até pode atuar como um exacerbador ou um agravante, mas ele não é a principal causa de controle, de falta de controle da asma. A escolha do dispositivo inalatório é importantíssimo, que o paciente tem que compreender como se utiliza esse dispositivo, tem que se adaptar com esse dispositivo para o tratamento ser efetivo. E a asma, ela é uma doença heterogênea? Sim. Caracterizada por inflamação crônica? Sim. Mas não é somente de causa alérgica. A asma pode ser alérgica ou não alérgica. E por fim, gente, se você ficou na dúvida entre as alternativas A a D, basta lembrar do que eu falei até agora, que a base do tratamento é constituído pelo uso de corticoide inalatório. Vamos lá, mais uma questão do ENARI, mesmo jeitão, mesmo perguntando uma questão bem geral sobre asma, várias questões do tratamento, do diagnóstico ou mesmo da fisiopatologia. Sobre a definição de asma, é correto afirmar que é uma doença de base exclusivamente genética, caracterizada por espessamento brônquico. Não é exclusivamente genético, na verdade é uma mistura entre características genéticas e características ambientais e comportamentais que pode levar a essa doença. A inflamação das vias aéreas está presente apenas no momento da exacerbação, quando há produção de muco espesso como consequência. Pouco duvidosa essa alternativa. É definida pela história de sintomas respiratórios, tais como produção crônica de muco, tosse isolada, dispneia associada a tontura e dor torácica, também um pouco duvidosa. A limitação variável do fluxo aéreo está ausente nos quadros de asma intermitente. Ou E. Os sintomas variam de tempo e intensidade, podendo o paciente permanecer assintomático por longos períodos. Então, gente, exclusivamente genética, a gente já falou que não é. A inflamação das vias aéreas está presente apenas no momento da exacerbação? Não, é uma inflamação crônica e, eventualmente, com exacerbação. É definida pela história de sintomas respiratórios? Sim. Produção crônica de muco, tosse isolada? Não, geralmente vem acompanhado de outros sintomas. Dispneia associada a tontura e dor torácica? Não é um quadro clássico de asma. A limitação variável do fluxo está ausente nos quadros de asma intermitente. Não, ao contrário, ela está presente. É justamente isso que classifica ela como asma intermitente. Então, horas você tem obstrução, horas você não tem obstrução. E por fim, gente, o que define aqui, a gente está querendo ver, o examinador quer saber de vocês, se vocês têm o conceito de que a asma pode ser variável, você tem uma limitação variável ao fluxo aéreo. Sintomas variam de tempo e intensidade, podendo o paciente permanecer assintomático por longos períodos. Perfeito. Nosso gabarito, letra E. Aqui, gente, vamos para mais uma questão. Um paciente de 22 anos de idade, agora a gente vai falar um pouquinho sobre exacerbação da asma. Um paciente de 22 anos de idade, pedreiro, com antecedente de rinite e eczema desde a infância, referiu episódios transitórios de dor torácica,
associados à dispneia e a chiado cerca de 3 vezes ao mês, com melhora significativa após o uso de salbutamol, em repetidas doses. Porém, referiu piora progressiva nas últimas semanas, desde que iniciou o tratamento para a dorsalgia. Há 2 dias, teve dificuldade para falar palavras, sendo então encaminhado ao pronto-socorro. Ao exame físico, apresentou sibilos inspiratórios e expiratórios, com uma frequência expiratória de 32, uma frequência cardíaca de 122, uma saturação de 88% em ar ambiente. Com relação a esse caso hipotético, assinale a alternativa correta. A. O paciente apresenta exacerbação aguda moderada de asma. B. É esperado um pico de fluxo expiratório entre 50% e 70% do predito, diante do quadro clínico descrito. C. O alvo da saturação de oxigênio para alta hospitalar após medidas terapêuticas é de 90%. D. Deve ser indicada prednisolona 1 mg quilo via oral por um período de 5 a 7 dias após a exacerbação aguda. E E. O sulfato de magnésio deve ser instituído inicialmente, em conjunto com corticoide sistêmico e beta-agonista de curta duração. Vamos lá, gente, vamos falar um pouquinho de exacerbação da asma, depois a gente vai voltar para essa questão. Então o paciente está lá, está fazendo o seu tratamento ambulatorial e ele vai ter uma piora aguda e progressiva dos sintomas, de dispneia, tosse, sibilo ou opressão torácica. Aqui, gente, a gente tem vários fatores desencadeantes. Então pode ser exercício físico, pode ser exposição a alérgicos, aqui alérgenos, exposição a pólen, exposição a poluição, má adesão ao tratamento medicamentoso, tabagismo ou mesmo a exposição ao frio. Então, geralmente na história, você vai ter algo que desencadeie essa exacerbação. Pode ser apenas má adesão medicamentosa. E aí, gente, como é que a gente vai manejar um paciente com crise aguda de asma? A primeira coisa que a gente tem que ver é se esse paciente pode estar, esse quadro pode ser uma asma potencialmente fatal, uma crise aguda potencialmente fatal. Como que a gente identifica isso na história e na vida? O paciente está sonolento, ele está com confusão mental, ou você vai escutar esse paciente, você não escuta ruídos, não escuta murmúrios, e você não escuta sibilos, ele está com o tórax silente, ele não está conseguindo respirar, ele está tão obstruído que o ar não está mais conseguindo nem entrar nem sair. Se você responder sim para essas perguntas, o que você deve fazer? Identificar essa asma como quase fatal, avaliar, obviamente, estabilizar o doente, monitorizar esse doente, ofertar oxigênio, iniciar o seu tratamento e, eventualmente, já avaliar intubação orotraqueal e transferência para uma unidade de terapia intensiva. Se você responder não, você vai ter que entender. Essa asma aqui pode ser leve a moderada. Como que a gente identifica um paciente com uma crise aguda de gravidade leve a moderada? O paciente que está orientado, ele tem dispneia, mas é uma dispneia leve ou uma dispneia ausente. Ele consegue fazer frases completas. Ele tem uma frequência respiratória normal ou ligeiramente aumentada. Ele pode estar taquicárdico, mas geralmente abaixo de 120 batimentos. O pico de fluxo, que é uma maneira da gente medir o grau de obstrução desse paciente, então é um dispositivo que o paciente assopra e você vai ver o pico de fluxo respiratório. E você vai comparar o que você encontrou no seu paciente com o que é previsto para a idade do paciente, previsto para esse paciente. Se for um pico de fluxo acima de 50% do previsto, ele pode estar com uma asma, uma crise aguda de gravidade leve a moderada. A saturação geralmente acima de 90%, entre 90% e 95%. Por outro lado, gente, como é que a gente identifica um paciente grave? Isso é muito importante. O paciente que está agitado, ele tem uma dispneia moderada, ele não consegue falar frases completas, então ele começa a falar, tem que parar para respirar. Ele está utilizando musculatura acessória, a frequência respiratória está acima de 30, a cardíaca está acima de 120, o pico de fluxo está menor do que 50% do previsto, ou seja, ele está muito obstruído e ele está dessaturando, uma saturação menor que 90% em ar ambiente. Essa é uma asma, uma crise aguda de asma grave. E como que a gente vai fazer o tratamento de cada uma delas? Então, como a gente já disse, na asma quase fatal, você vai entrar com tudo que tem direito. Então você vai entrar com broncodilatadores, então você vai entrar com beta-agonista e antimuscarínico de curta ação, vai dar oxigênio suplementar, vai avaliar a intubação desse paciente e encaminhar ele para a UTI. Por outro lado, se ele não está tendo uma asma praticamente fatal, quase fatal, o que você vai fazer? Na leve a moderada, você vai dar beta-agonista de curta, oxigênio visando uma saturação entre 93 e 95, corticoide oral e vai considerar o antagonista muscarínico de curta ação, o SAMA, e pratrópio. Perfeito? Então, como que a gente faz isso?
a gente vai dar SABA mais corticóide oral. Aqui a gente vai falar sobre o SAMA que você pode ou não dar. Você vai fazer salbutamol 4 a 10 puffs a cada 20 minutos e prednisona 40 miligramas. Por outro lado, gente, o paciente com uma descompensação, uma crise aguda grave, você vai entrar com SABA, você vai dar oxigênio, você vai dar corticoide oral. Aqui não existe superioridade definida entre EV ou VO, mas aqui na grave a gente pode aventar a possibilidade de fazer esse corticoide por via endovenosa, embora a via preferencial seja a via oral. O que a gente vai considerar de uma maneira mais precoce? O antagonista muscarínico de curta ação. E, eventualmente, a gente pode, uma vez que o paciente não tenha respondido às medidas iniciais, considerar sulfato de magnésio 2 gramas por via intravenosa. Então, seja a asma leve a moderada, a crise aguda leve a moderada ou grave, a gente vai entrar com essas medidas e vai reavaliar esse paciente em 1 hora. Então, o pico de fluxo dele permanece abaixo de 60% a 80% do previsto, o paciente permanece com uma saturação menor que 94%, ou ele teve uma melhora apenas parcial dos sintomas, isso denota que essa crise não foi completamente controlada. Eventualmente, a gente vai ter que pegar esse paciente e tratar como se fosse uma asma quase fatal. Ou mesmo, se você ainda não fez o SAMA, é a hora de fazer. Se você ainda não fez o sulfato de magnésio, é hora de fazer. Então, é importante que você identifique a gravidade desse paciente, esse é o primeiro passo. Institua o tratamento e reavalie. Caso esse paciente apresente melhora, maravilha. Por outro lado, se o paciente não melhorar, não tiver a melhora completa, a gente tem que passar para o próximo passo. Que no caso aqui, como eu já falei, seria eventualmente fazer um sulfato de magnésio intravenoso. Agora, gente, com esses conceitos na cabeça, vamos analisar esse paciente que está tendo uma crise aguda de asma. Então, 22 anos, ele já tem um histórico aqui de atopia, rinite, eczema, ele tem episódios transitórios de dor torácica com dispneia e chiado 3 vezes ao mês, que melhoram com salbutamol. Porém, ele teve uma piora progressiva nas últimas semanas. E aqui, o que pode ter desencadeado isso? Será que ele está tomando alguma medicação, anti-inflamatória, alguma coisa que possa exacerbar essa asma desse paciente? É uma possibilidade. Agora, vamos prestar muita atenção ao que é chave nessa questão. 2 dias ele tem dificuldade para falar palavras, não é nem frase, gente. Ele não consegue falar uma palavra. Será que essa crise é leve, moderada ou grave? Ele tem sibilos ins e es, a frequência respiratória dele está de 32, a cardíaca está de 122 e a saturação está de 88% e ar ambiente. Então, antes de mais nada, gente, esse paciente tem uma crise aguda grave, porque ele não consegue completar palavras, porque a frequência respiratória dele é acima de 30, está 32, a cardíaca acima de 120 e a saturação abaixo de 90. Então, com isso na cabeça, vamos lá. Alternativa A. Paciente apresenta exacerbação aguda moderada. Não, é grave, acabamos de falar. É esperado um pico de fluxo respiratório entre 50 e 70. Não, na grave a gente espera menor que 50. Então, esse conceito aqui era fundamental para descartar essas 2 primeiras alternativas. O alvo da saturação de oxigênio para alta é de 90. Na verdade, gente, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó. O que a gente quer? A gente quer aqui uma saturação acima de 94 para a gente considerar que controlou esse paciente. Então, não é 90% nossa saturação alvo. Deve ser indicada prednisolona 1 mg/kg por via oral, por um período de 5 a 7 dias após a exacerbação aguda. Perfeito. Então, todo paciente que tem crise aguda, a gente vai dar prednisolona por via oral preferencialmente. E a gente dá justamente por 5 a 7 dias após a exacerbação. O sulfato de magnésio deve ser instituído inicialmente. Não, gente, lembra que eu acabei de mostrar nos slides anteriores. A gente entra com o tratamento, entra com broncodilatadores, oferta oxigênio para esse paciente. Se ele não melhorar, a gente pode considerar a possibilidade de fazer o sulfato de magnésio, mas não vai fazer de primeira linha, não é uma droga de primeira linha. Portanto, o nosso gabarito aqui fica com a letra D. Muito bom, gente. Agora a gente vai falar de DPOC. De cara, vou trazer uma questão do ENARI 2021 para a gente entender como isso tem caído na prova do ENARI. Uma dica, cai mais asma do que DPOC. Então, se tiver que estudar um tema, estude asma. Mas é muito bom a gente não negligenciar também o DPOC. Então, ENARI 2021. A doença pulmonar obstrutiva crônica se caracteriza por limitação crônica ao fluxo aéreo, que não é totalmente reversível, sendo frequentemente progressiva e associada à resposta inflamatória pulmonar exacerbada.
Podem ocorrer efeitos sistêmicos e os portadores da doença têm risco significativamente aumentado de A. Infarto agudo do miocárdio. B. Hipotireoidismo. C. Insuficiência renal. D. Cirrose. Ou E. Colelitias. Bom, vamos lá, gente. Vamos definir o DPOC. A gente já fez isso mais ou menos nos slides anteriores, mas é uma doença crônica e progressiva, já diferenciando da asma. Sintomas respiratórios, igual à asma, muito parecido, às vezes é até difícil na história, inclusive o exame físico e a história não são bons preditores para o diagnóstico de DPOC. Eles são aliados, mas a gente precisa de mais do que isso. E o principal fator de risco é o tabagismo. Não é o único, mas é o principal. A limitação ao fluxo aéreo é persistente. Então lembra lá da espirometria? Não responde à prova broncodilatadora. O quadro clínico geralmente são sintomas respiratórios crônicos e progressivos. Que sintomas, gente? Dispneia crônica e progressiva, tosse, sibilância, que pode ou não estar presente no DPOC, expectoração, que pode mudar de aspecto, intensidade, coloração ao longo do tratamento, e sintomas constitucionais. O paciente pode ter fadiga, perda de peso ou mesmo anorexia. Às vezes é um paciente que começa a emagrecer por conta do quadro de DPOC. E aí, gente, vamos lá. Uma coisa que mudou recentemente. Como eu classifico o DPOC? Então vamos lá, o GOLD mudou tudo, a gente tem que estar atento, isso pode ser alvo de questões nas provas desse ano e dos próximos anos. Então, primeiramente, a gente vai classificar quanto ao grau de limitação ao fluxo aéreo. Isso a gente vai dividir entre GOLD 1, 2, 3 e 4, através do VEF1. Então não dá para a gente se livrar da espirometria, a gente vai ter que trazer esse conceito. Então, volume expiratório forçado do primeiro e segundo, acima de 80% do predito, GOLD 1. Entre 50 e 80, GOLD 2. De 30 a 50, GOLD 3. E menor do que 30, GOLD 4. Então é assim, gente, é muito simples. Quanto que eu consigo expirar? Quanto menos eu consigo expirar, mais obstruído eu estou. Quanto mais obstruído eu estou, mais grave é o meu DPOC. Mas o mais importante mesmo, gente, porque vai guiar o nosso tratamento, vai definir que tipo de droga a gente vai escolher, é a classificação quanto aos sintomas e a presença ou não de exacerbações. E é isso que mudou radicalmente. Lembra que o GOLD era A, B, C ou D? Então, gente, agora é A, B e E. O C e o D sumiram e surgiu o E, que é uma nova classificação. E como que a gente classifica, gente? Nós classificamos, como a gente já falou, quanto à presença de sintomas e a presença de exacerbações. Então, quem é o paciente GOLD A? É o paciente que tem pouco sintoma e pouca exacerbação. Tá bom, é pouca, mas como eu quantifico isso? Então, se o paciente tem até uma exacerbação, sendo que nenhuma delas é grave, e eu defino gravidade pela necessidade ou não de internação, eu tenho um paciente GOLD A. Pouco sintoma, que a gente vai ver através das escalas MMRC ou CAT, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, e ele tem até uma exacerbação e sem internação. Então ele é um GOLD A. O GOLD B é igualzinho em relação à exacerbação, mas ele é muito sintomático e tem pouca exacerbação. Então ele vai pontuar na escala MMRC maior ou igual a 10 e no CAT maior ou igual a 2. E por fim, o GOLD E é o paciente que tem muitas exacerbações, independentemente do grau de sintomas. Então perceba, não importa quanto sintoma ele tem. Se ele tem 2 ou mais exacerbações leves a moderadas, ou uma grave, lembrando que a grave é aquela que precisa de internação, esse paciente já é GOLD E. Isso é importantíssimo porque define o nosso tratamento. E aqui, gente, esses questionários, MMRC, o questionário CAT, eles são extensos, difíceis de aplicar e complexos da gente botar na nossa cabeça para responder na prova. Até por isso, os examinadores não costumam cobrar que você tenha essas escalas decoradas. É importante a gente tentar entender o que é um paciente muito sintomático. Então aqui a primeira dica MedHit. O que são muitos sintomas? A gente já falou, é o paciente que tem MMRC maior ou igual a 2 e escala CAT maior ou igual a 10. Mas quem é esse doente? Como eu identifico isso no enunciado? Como eu identifico isso na vida prática? É um paciente que vai virar para você e falar assim, doutor, eu tenho falta de ar para os esforços habituais. Eu vou na padaria comprar um pão e eu não consigo andar de uma vez só, preciso parar no meio do caminho por falta de ar. Ou eu costumava caminhar com os meus amigos e eu não consigo mais acompanhar os meus amigos da minha mesma idade, eu não acompanho pessoas da mesma idade. Um outro ponto, uma terceira maneira da gente identificar o paciente muito sintomático é o paciente que fala,
doutor, eu tenho falta de ar e repouso. Ou eu tenho falta de ar aos esforços mínimos, eu não estou mais conseguindo lavar a louça. Esse é um paciente muito sintomático. E aí, gente, uma vez que a gente tem identificado, a gente vai pensar no nosso tratamento. E o tratamento, a gente tem o tratamento não farmacológico e o tratamento farmacológico. O tratamento não farmacológico é aquele que vocês já sabem, gente. Cessar o tabagismo, uma das coisas mais importantes, inclusive, gente, aqui, o que está sublinhado é o que muda mortalidade. Então, cessar tabagismo muda a mortalidade, porque você está agindo justamente na causa do problema. Aquele processo de enfisema pulmonar não vai progredir se esse paciente parar de fumar. A vacinação é muito importante, lembrando que esse paciente ele tem esse fator de risco, o DPOC é um fator de risco importante para quadros infecciosos, então você tem que vacinar esse paciente conforme o calendário vacinal habitual. Reabilitação pulmonar ajuda na qualidade de vida, não muda a mortalidade. Oxigenoterapia, vamos falar das indicações mais para frente, mas muda a mortalidade. E, eventualmente, obviamente, o paciente que faz um transplante pulmonar ou uma cirurgia também muda a mortalidade. E, por fim, gente, o mais importante é aquilo que mais cai na prova, sintomas e exacerbações. Então, o GOLD A, a gente vai dar broncodilatador, ou beta-agonista ou antagonista muscarínico. Já o grupo B, a gente geralmente vai associar essas duas drogas. Então, beta-agonista com antagonista muscarínico. E por fim, gente, para quem que a gente cogita, não é que a gente vai dar, mas para quem nós cogitamos o corticóide inalatório? Nós vamos cogitar para o paciente exacerbador frequente. Então, aquele paciente que tem 2 ou mais leve a moderadas ou uma grave, você vai considerar corticóide inalatório. Por que considerar, gente? Se o paciente, primeira coisa, o paciente que se beneficia do corticóide inalatório é aquele paciente que tem eosinófilos acima de 300. Então, se o paciente tem um eosinófilo baixo, por mais que ele seja GOLD E, você vai pensar 2 vezes antes de dar corticóide inalatório. Um outro ponto é, o risco do corticóide inalatório para o DPOC é aumentar a incidência ou a gravidade de pneumonias. Então, se esse paciente é um paciente GOLD E, mas que tem infecções bacterianas, pneumonias bacterianas de repetição, por mais que ele seja GOLD E, você não vai dar corticoide inalatório. Agora vamos falar do oxigênio, porque tem caído na prova as indicações de oxigênio domiciliar. Não é para todo paciente DPOC, a gente vai oferecer oxigênio domiciliar. Na verdade, a gente vai dar para aquele paciente com hipoxemia. Como que a gente classifica isso? É o paciente que tem PO2 menor do que 55 ou satura menos do que 88% em ar ambiente. Ou é o paciente que tem hipoxemia mais presença de complicações. Então ele vai ter aqui um PO2, aqui o corte é um pouquinho maior. PO2 menor que 60, saturação menor que 90, com presença de corpo pulmonale, policitemia ou mesmo hipertensão pulmonar. Esse é um paciente que vai se beneficiar de O2 domiciliar. Agora, gente, vamos passar para a exacerbação. Aqui, a gente já sabe muito bem, eu tenho certeza que vocês têm na cabeça, qual é o quadro clínico de uma exacerbação de DPOC. O paciente que vem com uma queixa de piora aguda da dispneia, piora do volume da expectoração ou piora do aspecto da expectoração. Então, aquele catarro que era claro, que era hialino, se torna amarelo esverdeado. Aquele catarro que era em uma quantidade pequena, moderada, que o paciente está expelindo uma quantidade absurda de catarro. É um paciente que tem uma piora aguda da dispneia. Então ele estava lá na sua... Lembra que o DPOC tem uma evolução crônica e progressiva? De repente ele dá um salto, como se ele tivesse piorado o que ele pioraria em 10 anos, ele piorou em de um dia para o outro. Então é um paciente que tem a piora da dispneia. Então esses são os sinais cardinais. O tratamento, gente, não tem muito mistério. A gente vai dar beta-agonista ou antagonista muscarínico de curta ação. Então você vai dar broncodilatador para esse paciente. Você vai avaliar a indicação ou não de corticoterapia. Você vai dar corticoterapia para a maioria dos casos. Você vai dar antibiótico terapia para alguns casos e lembrar também da indicação de VNI, que pode ser muito importante nesses casos. Vamos continuar falando disso. Então, o paciente tem uma exacerbação de DPOC, ele tem piora da tosse, ele tem uma mudança do catarro e ele tem uma piora da dispneia. Se o paciente tiver acidose respiratória, hipoxemia, desconforto respiratório, lembrar da VNI. A VNI é fundamental na exacerbação do paciente com DPOC. Muda tempo de internação, muda a mortalidade e reduz a incidência de intubação orotraqueal. Então é um dos pilares do tratamento da exacerbação, principalmente aquelas exacerbações mais graves. Além disso, o que a gente vai dar? Broncodilatadores, então beta-agonista de curta ação
antagonista muscarínico de curta ação. Prednisona, 40 mg, preferência pela via oral. E a gente vai dar antibiótico para muitos pacientes, mas não para todos. A gente vai dar antibiótico se o paciente tem sinais de infecção bacteriana, ou se ele tem os 3 sinais presentes, ou os 3 sinais cardinais, ou se ele tem 2 dos 3 sinais cardinais, sendo um deles a mudança do aspecto do escarro, do aspecto da expectoração. Então, resumindo, gente, se o paciente tem uma pneumonia, obviamente a gente vai dar antibiótico. Se o paciente tem os 3 sinais cardinais, muito provavelmente ele tem um componente infeccioso e é por isso que a gente dá antibiótico. Ou se ele tem apenas 2 sinais, sendo pelo menos um deles a mudança do aspecto do catarro, a gente vai dar antibiótico. Na prática, a gente dá antibiótico para a grande maioria dos pacientes com exacerbação do DPOC. Vamos então, gente, para uma questão que a gente fez para vocês, uma questão inédita, para a gente fixar os principais conceitos de DPOC. Quanto à doença pulmonar obstrutiva crônica, julgue os itens a seguir. 1. Na gasometria sem suporte de O2, uma PaO2 menor do que 55 mm de mercúrio ou uma saturação menor do que 88% em repouso são indicações de oxigenoterapia contínua. Perfeito, ele colocou aqui justamente a principal indicação de oxigênio. Vamos continuar agora aqui para o item 2. Um paciente com uma exacerbação grave por ano, com necessidade de internação, é classificado como GOLD B. Está incorreto. Por quê, gente? Se ele precisou internar uma grave ou 2 ou mais leves moderadas, ele é GOLD E. Portanto, item 2 está incorreto. O uso de corticoides inalatórios são a base do tratamento do DPOC e devem ser prescritos nos pacientes GOLD A, B e E. Incorreto. Corticoide inalatório não é a base do tratamento de DPOC, é a base do tratamento da asma. E ele deve ser prescrito no GOLD E se o paciente tiver eosinófilos acima de 300 e se esse paciente não tiver pneumonias bacterianas de repetição. Vamos para o item 4. Um paciente classificado como GOLD B é aquele que apresenta muita sintomatologia, porém poucos episódios de exacerbação. Perfeito. Esse item está correto, é a definição do paciente GOLD B. O uso de beta-2 agonistas de longa duração está indicado em todas as classes do GOLD. Perfeito, gente. O beta-agonista de longa vai estar presente em todas as classes. Ela é uma alternativa no GOLD A, no GOLD B e no GOLD E. A antibiótico terapia deve ser indicada em todos os casos de exacerbação aguda do DPOC. Incorreto. Então, a grande maioria a gente dá. Porém, se o paciente não tiver sinais de pneumonia bacteriana, ele não tiver os 3 sinais cardinais, ou ele não tiver pelo menos 2 sinais cardinais de exacerbação, sendo um deles mudança do catarro, ele não tem indicação de antibiótico terapia. Portanto, temos 3 itens corretos e o nosso gabarito é a letra C. Então, gente, vamos voltar para aquela questão lá do começo, quando a gente falou começou a falar de DPOC. A doença pulmonar obstrutiva crônica, caracterizada por limitação crônica ao fluxo aéreo, que não é totalmente reversível, é progressiva, tem uma resposta inflamatória pulmonar exacerbada e ela tem efeitos sistêmicos. E, portanto, os portadores dessa doença têm risco significativamente aumentado de... Gente, olha só o que o DPOC é fator de risco. Ele é fator de risco para hipertensão arterial sistêmica, ele é fator de risco para arritmias cardíacas, ele é fator de risco para doença vascular periférica, ele é fator de risco para insuficiência cardíaca e síndrome coronariana aguda, ou seja, praticamente tudo aquilo que é relacionado ao sistema cardiovascular. Então imagina lá o paciente com DPOC, paciente tabagista, um paciente que tem, provavelmente esse tabagismo vai atuar também promovendo uma aterosclerose acelerada, vai botar lenha na fogueira da aterosclerose desse paciente. Portanto, quais são as doenças? Colelitíase, cirrose, insuficiência renal e hipotireoidismo? Não, gente. É fator de risco, tem risco aumentado para infarto agudo do miocárdio. Então era uma questão que parecia meio esquisita, cobrando um conceito meio nada a ver, mas na verdade é só a gente pensar um pouquinho que a gente consegue identificar o gabarito dessa questão. Agora vamos mudar radicalmente, vamos passar para o bloco de endocrinologia e vamos falar de hipo e hipertireoidismo, muito prevalente na prova denária. Aliás, não só na prova denária. Quem está prestando residência médica tem que ter esse tema na cabeça, na ponta da língua, para se sair bem nas questões de clínica médica. Então vamos lá. ENARE 2023. Em relação ao hipotireoidismo, é correto afirmar que A. É muito importante solicitar tireoglobulina sérica na avaliação inicial de nódulos de tireoide. B. A dosagem do T3 reverso na avaliação da função tireoidiana é essencial.
Não devem ser repetidos exames de autoanticorpos, antitireoperoxidase ou antitireoglobulina no segmento de pacientes com hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto com exame anterior positivo. D. É essencial a dosagem de tiiodrotirorina, LT3, isolada ou em associação com a levotiroxina, LT4, no tratamento do hipotireoidismo. A dosagem de marcadores moleculares na avaliação inicial de pacientes com nódulo de tireoide é muito importante para o plano terapêutico. Bom, gente, vamos falar aqui um pouquinho desses temas e a gente já volta para essa questão. Hipertireoidismo, gente, é a definição mais simples do mundo. É excesso de hormônio tireoidiano. E hipotireoidismo, outra definição simples, deficiência de hormônio tireoidiano. E o quadro clínico, eu tenho certeza que vocês já sabem, mas eu vou passar por aqui. Então, o paciente com hipertireoidismo é aquele paciente nervoso, aquele paciente sudoreico, com intolerância ao calor, palpitação, taquicardia, arritmias cardíacas, paciente que tem aumento do apetite, eventualmente ele tem aumento do apetite com perda de peso, com aumento do trânsito gastrointestinal, então ele tem hiperdefecação, paciente com tremor de extremidades, paciente quente, com a pele quente, úmido, eventualmente é possível auscultar um sopro na tireoide, e as famosas alterações oculares características da doença de Graves, que é um dos tipos de hipertireoidismo, em que você vai ter a retração palpebral, exoftalmia e o sinal do lead lag. Então, um paciente que está literalmente pegando fogo. O paciente com hipotireoidismo é o oposto, é o paciente down, é aquele paciente fadigado, fraco, que não tolera o frio, que não tem um trânsito gastrointestinal adequado, então ele está obstipado, deprimido, edemaciado, está ganhando peso a despeito de não estar comendo a mais do que o habitual. Um paciente que está com a pele seca, fragilidade de unhas, fragilidade capilar, alopécia e macroglossina. Um paciente que está down, um paciente que está gelado. Vamos lá, gente, uma brevíssima revisão aqui do nosso eixo hipotálamo-hipófise tireoidiano. Então, quando o problema tá... Não, vamos só recapitular aqui. Então, o hipotálamo produz TRH, que estimula a hipófise a produzir TSH, que estimula a tireoide a produzir T3, T4. Isso aqui, gente, lembrando do feedback negativo. Então, você tem T3, T4, você vai inibir sua hipófise, inibir o seu hipotálamo. Então, essa é a brevíssima revisão de fisiologia. Quando o problema está na tireoide, ou seja, a causa do hipotireoidismo é um problema da tireoide, temos um hipotireoidismo primário, que é a grande maioria dos casos, 95% dos casos. Quando o problema é hipofisário, a gente tem o hipotireoidismo secundário. E quando o problema é hipotalâmico, nós temos o hipotireoidismo terciário. Agora vamos falar do diagnóstico. Isso aqui é um ponto importante que é muito cobrado em provas. Existe muita confusão no racional diagnóstico dessas patologias. O que a gente deve fazer? História, exame físico, como sempre na clínica médica, começamos por aí. Pensei em hipotireoidismo, pensei em hipertireoidismo. O que eu vou fazer? Primeira coisa, você vai pedir o TSH. Se o TSH vier elevado, ou seja, essa hipófise está trabalhando de uma forma acelerada, talvez tentando fazer essa tireoide pegar no tranco, o que a gente vai fazer? Nós repetimos o TSH e pedimos o T4 livre. O que eu não devo pedir de rotina, isso é muito importante, gente. A gente não deve pedir de rotina T3. A gente não deve pedir de rotina anticorpos, como anti-TPO, antitireoperoxidase ou a antitireoglobulina. Isso aqui não tem papel diagnóstico, é para casos específicos, é para endocrinologistas em cenários específicos. Isso aqui é cobrado nas provas, tentando ver se você tem um algoritmo diagnóstico racional, se você está fazendo uso racional dos seus meios diagnósticos. E aqui, gente, as conclusões que a gente pode ter com base no TSH e o T4 livre. Então, se o TSH está baixo e o T4 livre está baixo, nós temos um hipotireoidismo central, ou seja, a minha hipófise não está funcionando, não está fazendo a minha tireoide produzir T4, portanto eu tenho um hipotireoidismo central. Se eu tenho um TSH baixo com o T4 livre alto, o que está acontecendo? Essa tireoide está produzindo hormônio tireoidiano à torta direita, então provavelmente eu tenho um hipertireoidismo. Por outro lado, se eu tenho um TSH alto com um T4 livre baixo, eu tenho um hipotireoidismo primário. E esse é o mais importante de vocês reconhecerem. Então, minha hipófise está falando para a tireoide produzir hormônio tireoidiano, mas essa tireoide não está dando conta, não está conseguindo produzir esse hormônio tireoidiano. E esse é o padrão mais importante. TSH alto com T4 livre baixo é o hipotireoidismo primário. E um outro ponto importante que tem caído também em algumas questões. Se eu tenho um TSH elevado
mas um T4 livre normal, eu tenho hipotireoidismo subclínico. Então, gente, aqui é muito importante. Para ser hipotireoidismo, eu tenho que ter deficiência de hormônio tireoidiano. Se eu tenho um T4 livre normal, eu não tenho hipotireoidismo propriamente dito. Eu tenho hipotireoidismo subclínico. Então, se o T4 livre tiver alto, é hipertireoidismo. Se o T4 livre tiver baixo, é hipotireoidismo. Agora, se tiver um T4 livre normal, mas com TSH elevado, é hipotireoidismo subclínico. Vamos lá, gente, vamos voltar para aquela questãozinha do começo da aula de hipotireoidismo. Então vamos lá, em relação ao hipotireoidismo, é correto afirmar que é muito importante solicitar tireoglobulina sérica na avaliação de nódulos de tireoide. Não, a tireoglobulina não faz parte da avaliação inicial de nódulo de tireoide, a gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. A dosagem do T3 reverso na avaliação da função tireoidiana é essencial, não é, gente. O que a gente tem que pedir? TSH e T4 livre. C. Não devem ser pedidos exames de autoanticorpos, como anti-TPO ou anti-tireoglobulina, no segmento de pacientes com hipotireoidismo por tireoidite de Hashimoto, com o exame anterior positivo. Exatamente, gente. Então, esses autoanticorpos podem ajudar a fazer o diagnóstico da tireoidite de Hashimoto. Porém, uma vez que você tenha dosado, eles tenham vindo positivos, não faz diferença nenhuma você ficar dosando isso de forma subsequente. Portanto, o nosso gabarito é justamente a letra C. Está correto afirmar que não deve ser repetido esses exames. D. É essencial a dosagem de T3. Não, gente. É essencial a dosagem de TSH e T4 livre. A dosagem de marcadores moleculares na avaliação inicial de pacientes com nódulo de tireoide é muito importante. A gente vai falar de nódulo tireoidiano, mas a gente não pede marcadores moleculares de rotina logo de cara. Portanto, nosso gabarito, letra C. Então vamos lá, gente. A gente já falou aqui, vamos falar das principais causas de cada um dos tipos de hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo primário, qual é a principal causa de hipotireoidismo? É a tireoidite autoimune ou tireoidite de Hashimoto. Em países que não têm suficiência de iodo, e o Brasil tem suficiência de iodo, a gente tem também a deficiência ou excesso de iodo como uma causa importante de hipotireoidismo primário. Além disso, a gente tem os hipotireoidismos primários e iatrogênicos, em que a gente fez uma tireoidectomia ou uma radioiodoterapia. O hipotireoidismo secundário, lembra? O problema está na hipófise, tumores hipofisários ou, eventualmente, cirurgias e radiações hipofisárias. Terciário, tumores do sistema nervoso central, lembra? Terciário, o problema está no hipotálamo e aquelas que podem ser consequência de radioterapia e radiação do sistema nervoso central. Agora, o mais importante, gente, independentemente de ser primário, secundário ou terciário, o tratamento é reposição de hormônio tireoidiano. E o hipotireoidismo subclínico, gente, aquele caracterizado por TSH elevado mais T3 e T4 normais, ou seja, a sua hipófise está trabalhando em excesso, mas a quantidade de hormônio tireoidiano que você tem é normal. Ele não deve ser tratado de rotina. Tratar o hipotireoidismo subclínico é conduta de exceção. Quem que a gente trata? Quando o TSH está muito elevado, que a gente caracteriza como TSH maior ou igual a 10. Ou, se ele tiver um TSH entre 4,5 a 10 e o paciente tiver menos de 65 anos, ou sintomas compatíveis com hipotireoidismo, doença cardiovascular ou alto risco cardiovascular. Então, exceto por essas indicações, ou um TSH muito elevado, ou um TSH elevado com essas outras características, a gente, em geral, não trata o hipotireoidismo subclínico. Vamos lá. Em relação às tireoidites, mais uma questão do ENARI. Assinale a alternativa correta. A tireoidite de Hashimoto é a forma mais comum, acometendo mais mulheres entre 3 a 40 anos, sendo o evento laboratorial mais comum a presença de anticorpos anti-tireoglobulina. B. A tireoidite pós-parto é um quadro raro, que ocorre nos primeiros dias pós-parto, de curta duração, autolimitado, sem necessidade de tratamento específico. C. A tireoidite de Kervin é um quadro inflamatório e autoimune da tireoide, geralmente autolimitado, mais frequente em mulheres, presumivelmente causado por infecção viral ou pós-infecção viral. D. A tireoidite mais comum é a forma infecciosa, causada por bactérias gram-positivas, comum em pacientes previamente rígidos e com bom prognóstico. E E. A tireoidite induzida por radiação é um quadro de ocorrência exclusiva de pacientes com terapia actínica para controle de tireotoxicose prévia e se manifesta como coma mixedematoso por perda aguda da função tireoidiana. Então vamos falar um pouquinho aqui, gente, de hipertireoidismo e das tireoidites. Então, doença de Graves. Primeira coisa, é a principal causa de hipertireoidismo. É a mais clássica, é a mais comum.
e ela é uma doença autoimune. Como eu já falei, é a principal causa de hipertireoidismo. Aqui temos o anticorpo antirreceptor de TSH, que é o famoso TRAB. Qual é o padrão laboratorial do paciente com hipertireoidismo por doença de Graves? Então você vai ter um TSH suprimido, porque a sua tireoide está produzindo de forma massiva hormônio tireoidiano, portanto o T4 vai estar elevado. E se tiver a dosagem do TRAB, ele geralmente vem positivo. A tireoide, numa cintilografia, vai estar hiperativada. Você vai ter hipercaptação difusa de radiodo. E aqui a gente vai fazer a diferenciação com os nódulos tóxicos, em que você tem uma hipercaptação no nódulo produtor de hormônio tireoidiano e uma hipocaptação no restante da tireoide. Então aqui, gente, essa é a cintilografia de um paciente com doença de Graves. É uma tireoide que brilha completamente. Então ela está hipercaptando iodo porque ela está captando esse iodo para produzir um monte de hormônio tireoidiano. Agora, vamos falar dos nódulos tóxicos. Então você pode ter o bócio multinodular, que são vários nódulos quentes produtores de hormônio tireoidiano, ou o adenoma tóxico, doença de Plummer, que você tem um nódulo único. Qual é o padrão laboratorial? TSH suprimido, igualzinho a doença de Graves. T3, T4 vão estar elevados, igualzinho a doença de Graves. A diferença aqui é que o TRAB estará negativo. A cintilografia vai ter hipocaptação difusa com nódulos hipercaptantes. Então vamos ver aqui os exemplos. Bócio uninodular, você tem uma área hipercaptante e o restante da tireoide mal dá para ver. Bócio multinodular, você vai ter alguns nódulos hipercaptantes e o restante da tireoide praticamente não dá para ver. Então é assim que a gente faz o diagnóstico. Então vamos lá, gente. Cintilografia, esse é um conceito importante que as provas adoram tentar deixar uma pegadinha para vocês. Cintilografia serve para diferenciar um nódulo frio de um nódulo quente. Esta é a função da cintilografia. Muitas vezes o examinador vai jogar para vocês um paciente com um nódulo tireoidiano, em que você tem ali sinais de malignidade, função tireoidiana normal, e ele vai colocar, dentre as alternativas, uma cintilografia. Se você não estiver atento, você vai pensar, nódulo, cintilografia, está errado. O nódulo só serve para descartar nódulos frios de nódulos quentes. Se a minha função tireoidiana está normal, não faz sentido eu pedir uma cintilografia. E por fim, gente, vamos falar das tireoidites subagudas, que é também um sinônimo para a tireoidite de Crevin. Então você tem um quadro infeccioso, geralmente um quadro infeccioso viral, e como consequência você tem uma inflamação posterior, você tem uma inflamação da sua tireoide, com liberação de hormônio tireoidiano por destruição e quebra dos folículos. Então você vai liberar um monte de hormônio tireoidiano de uma vez só. Então geralmente o quadro é de um quadro infeccioso viral que melhora e logo após o paciente evolui com um quadro de hipertireoidismo. Além disso, gente, a gente tem as tireoidites crônicas. O Hashimoto é uma principal causa de hipotireoidismo. Porém, ele pode ter uma fase de tireotoxicose. Por quê? Quando você está tendo o anticorpo lá fazendo lesão na tireoide, você pode lesar um folículo e liberar hormônio tireoidiano. Esse quadro é conhecido como hashitoxicose. Então, o paciente que vai ter, ele tem tireoidite de Hashimoto, muito provavelmente mais para frente ele vai evoluir com hipotireoidismo, mas ele tem um breve período de hipertireoidismo por destruição e liberação de hormônio tireoidiano, destruição de folículo e liberação de hormônio tireoidiano. Então, como eu já falei, você pode ter hipertireoidismo, hipotireoidismo ou mesmo eutireoidismo. Eles podem, inclusive, evoluir com remissão espontânea. E é por isso, gente, que a gente não trata com tionamida. Tionamidas são a classe de drogas que a gente dá para diminuir a produção de hormônio tireoidiano. Então aqui, gente, o que a gente tem? Aqui, ó, vários folículos tireoidianos cheios de hormônio tireoidiano e aqui um infiltrado neutrofílico, uma inflamação. Imagina essa inflamação vem aqui, pum, rompe, libera um monte de hormônio tireoidiano. Isso pode acontecer na tireoidite Hashimoto, isso pode acontecer também na tireoidite de Crevin, tireoidite subaguda. Então a gente tem um quadro de hipertireoidismo que costuma ser transitório. Então olha aqui, gente, você acabou de ter a destruição de um folículo, você vai ter uma fase de hipertireoidismo, isso aqui é o hormônio tireoidiano em azul. Depois, isso vai começar a cair, você entra numa fase que você vai ficar eutireoideu. Posteriormente, você pode ou não evoluir para uma fase de hipotireoidismo e depois uma fase de recuperação. Isso aqui é a história natural de uma tireoidite subaguda.
Então vamos lá, gente. E como é que a gente trata o hipertireoidismo? Então a gente vai tratar os sintomas primeiramente. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai dar beta-bloqueador para diminuir o tônus adrenérgico desse paciente, diminuir a frequência cardíaca, evitar que ele tenha arritmias cardíacas. E depois, além disso, nas tireoidites subagudas a gente tem que fazer analgesia, gente. A inflamação tireoidiana é extremamente dolorosa. Então o paciente muitas vezes vai ter dor na tireoide. Isso é um outro dado de história que pode ajudar você a matar um quadro de tireoidite subaguda. Geralmente o Hashimoto não tem dor. Então, se o paciente tem uma história de infecção viral seguido de dor tireoidiana com sintomas de hipertireoidismo, pode muito bem ser uma tireoidite de Kerven ou tireoidite subaguda. Depois, além de fazer o controle dos sintomas com beta-bloqueador e analgesia, a gente vai fazer a redução da produção de hormônio tireoidiano. Afinal de contas, hipertireoidismo é excesso de hormônio tireoidiano. O que a gente vai ter que fazer? Tionamida. Tionamida é a primeira linha. Então, eles são os inibidores de peroxidase tireoidiana. E quais são as duas principais drogas que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar? É o metimazol e o propiltiuracil. Via de regra, a gente dá preferência para o metimazol. Para quem que a gente dá propiltiuracil? No primeiro trimestre gestacional ou o paciente com crise tireotóxica. Então, decorem isso, metimazol para a grande maioria, propiltiuracil no primeiro trimestre ou na crise tireotóxica. Um outro ponto importantíssimo, gente. Várias vezes o examinador te dá um quadro clássico de hipertireoidismo e aí ele fala, assinale a conduta terapêutica correta. E aí ele vai colocar lá, entre as alternativas, metimazol, junto com radioiodoterapia ou tireoidectomia. Porém, gente, radioiodoterapia ou tireoidectomia são condutas para casos refratários ou reincidentes. A primeira linha é a tionamida. Então, se o paciente é virgem de tratamento, o que você vai tentar é sempre a droga. É só você pensar, você vai de cara fazer radioiodoterapia, vai tirar a tireoide desse paciente do ponto de vista de uma forma química ou vai fazer uma cirurgia? Não, você vai tentar controlar esse quadro com tionamida e se isso for refratário ou reincidente, você parte para uma abordagem um pouco mais agressiva. Vamos então, gente, voltar para aquela questão e ver se agora a gente já consegue resolver. Então, ENARI 2021. Em relação às tireoidites, assinale a alternativa correta. Tireoidite de Hashimoto é a forma mais comum. Perfeito. Acometendo mais mulheres. Correto. Entre 3 a 40 anos. E aí que está o problema. A tireoidite de Hashimoto é uma doença, embora seja uma doença autoimune, é doença de paciente acima dos 40, acima dos 50 anos. É só você lembrar da sua família quem tem tireoidite de Hashimoto. Geralmente é a sua mãe, geralmente é a sua avó ou aquela tia mais velha. Dificilmente você vai ter alguém jovem com tireoidite de Hashimoto. Não é impossível, mas é menos comum. B. A tireoidite pós-parto é um quadro raro que ocorre nos primeiros dias pós-parto. E aqui, gente, é uma coisa bem específica, mas que eu trouxe para vocês. De fato é raro, porém, pode acontecer até 1 ano após o parto. Então não é nos primeiros dias. Tem um tempo, uma janela muito maior para aparecer. C. A tireoidite de Kerven é um quadro inflamatório e autoimune da tireoide. Geralmente autolimitado, mais frequente em mulheres, presumivelmente causado por infecção viral ou pós-infecção viral. Correto, gente. Essa é a resposta dessa questão. Então, a tireoidite de Kerven é exatamente o que está descrito aqui. D. A tireoidite mais comum é a forma infecciosa. Só aí vocês já sabem que está errado, porque a mais comum é a tireoidite de Hashimoto. Aí ele continua falando um monte de besteira. Causada por bactérias em pacientes rígidos? Não, gente. Geralmente é viral, geralmente é paciente imunocomprimido e não é a mais comum. Portanto, está tudo errado aqui. A tireoidite induzida por radiação é um quadro de ocorrência exclusiva de pacientes com terapia actínica por controle de tireotoxicose prévia. Está errado, gente. Na verdade, a tireoidite induzida por radiação pode acontecer no paciente que faz tratamento com radioterapia, geralmente para neoplasias de cabeça e pescoço. Então está completamente errado essa alternativa E e o nosso gabarito é a alternativa C. Vamos agora a gente falar de uma complicação. Tempestade tireotóxica é uma forma de apresentação grave do hipertireoidismo. O que a gente vai ter nesse paciente? Um paciente que geralmente vem para o pronto-socorro com hipertermia. O paciente vai ter vários sintomas do sistema cardiovascular. Quais sintomas são esses? Taquicardia. O paciente vai muitas vezes se apresentar com uma fibrilação atrial. Ele pode, inclusive, por conta da frequência muito elevada, evoluir com uma insuficiência cardíaca aguda. Esse paciente vai estar agitado, ansioso, eventualmente até psicótico. Ele pode ter crises convulsivas. No trato gastrointestinal, o paciente vai ter um trânsito intestinal muito aumentado, então ele pode estar nauseado, com diarreia, com dor abdominal, elevação de bilirrubina, pode estar com icterícia. E outro qualquer sintoma
de hipotireoidismo. Então ele pode ter tremor, ele pode ter retração palpebral, tudo aquilo que a gente falou previamente. Então esse é o quadro sugestivo de tempestade tireotóxica. E aí, gente, a gente tem aqui os famosos critérios de Birch-Wartofsky. Precisa decorar? Não dá para decorar, né, gente? Vamos combinar. Importante a gente entender o que ele quer dizer. O que eu coloquei no slide é justamente os principais pontos que vão pontuar nesse score. Então, um paciente que vai ter hipertermia, um paciente que vai ter alterações do sistema nervoso central, que podem ser uma agitação, mas pode ser uma convulsão. Sintomas gastrointestinais, ele pode ter diarreia, dor abdominal, ele pode ter icterícia, ataque cardíaco, pontua, a presença de falência cardíaca e uma história precipitante. E aí, gente, como é que a gente vai tratar essa síndrome? Como que a gente trata a tempestade tireotóxica? Mais uma vez, vamos começar pelos sintomas. Então a gente vai dar beta-bloqueador para controlar a frequência, para controlar a pressão arterial. Aqui a gente dá uma preferência para o propranolol. Se você eu só tenho atenolol, posso fazer? Pode. Mas se você tiver os dois, dê preferência para o propranolol. Você vai lá corticosteroide, gente. Por quê? Você está tentando frear a doença autoimune que está acontecendo. Na verdade, você não tem certeza se isso aqui é uma doença de Graves, mas muito provavelmente é. Afinal de contas, é a causa mais comum. A gente dá corticoide. Além disso, o corticoide, assim como o beta-bloqueador, inibe a conversão de T4 em T3, então vai ter um efeito, vai diminuir esse tônus, vai diminuir o efeito do hormônio tireoidiano. E, obviamente, a gente vai dar tionamida, que é a droga de primeira linha para tratamento do hipertireoidismo. E o iodo a gente deve dar, mas a gente deve primeiro fazer todas essas outras coisas. Controlou os sintomas, eu vou dar iodo. Por quê? Se você der o iodo de cara, a tireoide vai captar esse iodo e vai produzir mais hormônio tireoidiano. Porém, se você já beta-bloqueou, já deu corticoide, já deu tionamida, e você introduz o iodo, que geralmente a gente dá na forma de Lugol, ele vai ter um efeito de inibição da secreção da levotiroxina. Então, o iodo faz parte do tratamento, mas ele deve vir depois dessas outras medidas. Vamos aqui, gente, agora para uma questão da USP 2021. Mulher de 32 anos, sem queixas ou história de doença tireoidiana, realizou exame ultrassonográfico, solicitado pelo ginecologista, que revelou a presença de um nódulo sólido, hipoecóico, de contornos irregulares, com pontos hiperecogênicos sugestivos de microcalcificações, medindo 1,4 por 0,8 por 1,2, localizado da transição do lobo direito com o istmo. Também foi descrita a presença de um linfonodo de aspecto reacional com hilo hiperecogênico central medindo 1,1 por 0,5 por 1,8, localizado na cadeia cervical direita nível 3. Os exames de função tiroidiana mostraram TSH de 1,2 e T4 livre de 1,2. Os anticorpos antitireoidianos são negativos. A conduta mais apropriada para este caso é A. Observação com ultrassonografia cervical em 6 meses. B. Cintilografia da tireoide. C. Punção aspirativa por agulha fina do nódulo da tireoide. E D. Punção aspirativa por agulha fina do linfonodo cervical. Então agora, gente, a gente vai falar do nódulo de tireoide e do câncer de tireoide. E a primeira coisa que eu vou falar para vocês é quando a gente deve pedir ultrassom. Na questão anterior, você viu que foi pedido pelo ultrassonografista. Isso está certo? Não, não deve ser pedido de rotina. Não está correto, não faz parte, não existe recomendação para você pedir ultrassom de tireoide para todo mundo, porque você vai achar um monte de nódulo que não tem significado clínico, que não significa nada, que não vai mudar a vida do paciente e ainda mais, vai levar esse paciente eventualmente a fazer PAF sem precisar fazer PAF, a fazer tireoidectomia sem precisar fazer tireoidectomia. Então, dito isso, quem que a gente pede? Paciente com história familiar de câncer de tireoide. Então, minha mãe e minha irmã tiveram câncer de tireoide. Esse merece um ultrassom. Pacientes que têm doença tireoidiana. Então, aquela mulher que tem Hashimoto, a gente pede ultrassom. Pacientes com sinais, você fala assim, gente, talvez essa paciente de fato tenha um câncer de tireoide. Afinal de contas, ela está com disfagia, dispneia, disfonia, ou ela está com um bócio, uma tireoide de tamanho aumentado, indica também a solicitação de ultrassom. Então, qualquer anormalidade, a palpação, seja um nódulo, seja um bócio, seja a presença de disfagia, dispneia, disfonia, a gente vai indicar também a solicitação do ultrassom de tireoide. E aí, gente, a gente tem que entender quais são as características que, na história, no exame físico, favorecem o diagnóstico de malignidade. Isso aqui serve para a vida prática de vocês, mas serve para a gente identificar no enunciado quais são os pacientes em que o examinador está me falando esta paciente aqui tem nódulo e digo mais, provavelmente esse nódulo é por neoplasia de tireoide. Então aquele paciente com história familiar de câncer de tireoide,
paciente que tem antecedente de exposição à radiação, pacientes nos extremos da idade, o paciente jovem, o paciente muito idoso, paciente que tem sexo masculino, ele que tem nódulo tiroidiano, não só é um nódulo suspeito, como se for um câncer tem pior prognóstico. Como eu já falei, a presença de sinais e sintomas clássicos aí de compressão de espineia, disfonia, disfagia, também acende um alarme importante. E a presença de linfonodomegalia, essa talvez seja a mais comum na prova. E as características do nódulo propriamente dito. Então, um nódulo pétreo, fixo, endurecido, grande, tudo isso fala muito a favor de malignidade. E no ultrassom, que a gente vai sempre pedir diante do nódulo de tireoide palpável, a gente vai ter que decorar aqui, gente, quais são as características que favorecem malignidade. E aqui não tem jeito mesmo, tem que decorar. Nódulo hipoecogênico, margens irregulares. Então, é só a gente pensar, gente, quando a gente pensa em neoplasia, você imagina um nódulo bonitinho ou um nódulo todo irregular? A mais importante, se tiver que decorar uma, decorem a presença de microcalcificações. Então você tem aqui, ó, várias microcalcificações aqui em branco. Isso fala muito a favor de malignidade. O nódulo que ele é mais alto do que largo é outra característica importante. A ausência de halo periférico é outra característica que sugere. E a presença de vascularização central, que é uma característica ultrassonográfica que está caindo por terra, mas na prova às vezes ainda aparece. Então, decorem essas características ultrassonográficas, porque elas são importantíssimas para a gente identificar aquele paciente que a gente vai progredir a investigação. E como que a gente progride a investigação diante de um nódulo tiroidiano sugestivo? Através da punção aspirativa por agulha fina. Então, aqui a gente tem a classificação de TIRADS, e é uma classificação complexa, é uma classificação difícil de decorar. Mas, basicamente, o TIRADS 1 e 2 não deve fazer PAF. O TIRADS 3, PAF se o nódulo for maior que 2,5, 4, PAF se o nódulo for maior que 1,5 e PAF 5 se o nódulo for maior do que 1. Gente, eu acho inviável decorar isso aqui. E isso é importante a gente entender qual é aquele paciente que o examinador vai falar para vocês, pelo amor de Deus, peça um PAF para esse meu paciente. E só um detalhe, gente, a PAF sempre vem depois do ultrassom. Você não vai palpar um nódulo, pular o ultrassom e pedir direto uma PAF. Então sigam essa sequência lógica. Primeiro, para quem eu peço o ultrassom? História familiar, nódulo palpável, doença tiroidiana, sintomas compressivos. Pedir o ultrassom. Eu vou analisar as características desse nódulo. Se o nódulo é suspeito, eu passo para PAF. Então, não se pede PAF antes do ultrassom. E aqui, gente, uma dica para vocês, dica MedHit. Como que eu vou saber se eu devo progredir com a investigação, uma vez que eu tenha um nódulo com ultrassom? A gente vai pegar, vai ver as características clínicas desse doente, vai ver as características ultrassonográficas. Se você tem no exame físico ou na história clínica e no ultrassom qualquer coisa que favorece a presença de malignidade, sugere malignidade, o examinador está te pedindo, pelo amor de Deus, peça uma PAF para esse meu doente. E vamos ver como que isso acontece na prática. Então, voltando aqui para a nossa questão. Então, vamos lá. Mulher de 32 anos. Até aí, tudo bem. Sem queixo ou história de doença tiroidiana. O nosso ginecologista pediu aqui o exame ultrassonográfico. Talvez nem precisasse, mas por um golpe de sorte, aqui nesse caso, ele acertou. Então, a gente tinha um nódulo hipoecogênico, com contornos irregulares, com microcalcificações. Aqui o tamanho não era pequeno, mas também não era muito grande. 1,4 por 0,8 por 1,2. Que tinha, além de todas as características, um linfonodo reacional, com hilo hiperecogênico, na cadeia cervical direita. Gente, a gente acha que esse nódulo é suspeito ou não suspeito para malignidade? Ele é muito suspeito, porque ele tem o principal aqui, gente, contorno irregular, microcalcificações, linfonodo do lado do nódulo. O que isso significa? Provavelmente isso é uma neoplasia e já está tendo uma metástase local linfonodal. Portanto, a gente tem que progredir na nossa investigação. A conduta mais apropriada para esse caso é a observação com ultrassonografia cervical em 6 meses. Só se for para a gente ver um nódulo ainda pior, com mais presença de linfonodos reacionais, porque essa doença vai progredir. Cintilografia da tireoide. Aqui é para provar para vocês o que eu falei. Eles tentam te enganar com a cintilografia. Cintilografia serve para quê mesmo, gente? Cintilografia serve para diferenciar um nódulo quente de um nódulo frio.
Ah, então foi por isso que ele botou aqui a função tireoidiana normal? Foi exatamente por isso. Para você ter na sua cabeça que cintilografia não cabe para esse paciente. Punção aspirativa por agulha fina do nódulo da tireoide. Perfeito. Esse é o gabarito da questão. Temos que progredir a nossa investigação. Temos que fazer uma PAF. E a punção do linfonodo é algo que a gente não faz. A gente vai na causa do problema, que é um câncer de tireoide. E aí, gente, beleza, fiz a PAF. Qual que é o próximo passo? Eu preciso interpretar a PAF. E aqui, gente, tem uma outra classificação. Já falamos da TIRADS, que é super complexa, mas aqui a gente vai falar agora da classificação de Bethesda, que é justamente como a gente vai interpretar esse nódulo tireoidiano uma vez que a gente foi feita a PAF. Bethesda 1, insatisfatório. Você puncionou e não veio o tecido tireoidiano, veio um adipócito lá. O que isso significa? Não serve para nada, não vale para a gente dizer se esse paciente tem ou não câncer de tireoide. Portanto, eu vou fazer uma nova PAF. Bethesda 2 é aquele que a gente quer. Benigno, não tem, vamos fazer segmento ultrassonográfico. 3 e 4 é duvidoso. Então, atipia de significado indeterminado ou suspeita de carcinoma folicular. Nesses casos, hoje a gente tem testes moleculares que vão favorecer, fortalecer a hipótese de isso ser maligno ou não ser maligno. Não precisa decorar isso, eu nunca vi numa questão para R1, mas basta saber. Bethesda 3 e 4, testes moleculares. E o 5 e 6 é muito suspeito ou maligno certamente. Aqui, gente, não tem conversa. Está feito o diagnóstico de neoplasia de tireoide, precisamos fazer uma tireoidectomia. E aqui, gente, esse último slide, para vocês entenderem a função de cada exame. Eu sei que esse algoritmo diagnóstico do nódulo tireoidiano ele é confuso. Então, vamos tentar aqui entender para que serve cada exame. Uma vez que a gente entenda a função de cada exame, fica muito mais fácil procurar nas alternativas o que eu devo fazer. Então, TSH-T4 livre, a gente não precisa nem falar. A gente vai ver função tireoidiana. O TRAB é importante para dar o diagnóstico de doença de Graves. Cintilografia, o que mais eles tentam enganar vocês. A gente deve pedir na suspeita de um nódulo tóxico, na suspeita de uma doença de Graves. Por quê? Eu vou ter que ver se esse nódulo é produtor ou não produtor de hormônio tireoidiano. É para isso que serve a cintilografia. Não faz parte do algoritmo diagnóstico de uma neoplasia de tireoide. Ultrassonografia. Então, a ultrassonografia, gente, ela vai avaliar esse nódulo, vai te permitir fazer a classificação de TIRADS e vai te dizer, precisa fazer PAF ou não precisa fazer PAF. Vamos repetir esse ultrassom. Então, basicamente, a ultrassonografia vai estratificar esse nódulo como suspeito ou não suspeito de malignidade. E a PAF, propriamente dito, vai te dar ou descartar o diagnóstico de câncer de tireoide. Então vamos lá, gente, que só para a gente entender o tratamento, câncer de tireoide é igual a tireoidectomia. A radioiodoterapia complementa o tratamento. Às vezes você tira ela do ponto de vista macroscópico, mas fica um pedacinho de célula tireoidiana. Já a radioterapia e a quimioterapia, na doença tireoidiana, no câncer de tireoide, é uma conduta de exceção. Radioterapia, não confundam radioiodoterapia. Radioiodoterapia, a gente dá um iodo radioativo, a tireoide vai captar esse iodo e esse iodo vai lá e vai destruir o que sobrou da tireoide. A radioterapia é outra coisa, radiação ionizante, você vai irradiar esse paciente, você vai fazer uma terapia aí com radioterapia para queimar, e aí vai queimar de tudo, não só a doença tireoidiana, por isso que ela é mais agressiva. E a quimioterapia, isso aqui é para doença metastática, ou refratária à iodoterapia, ou a doença que você trata, aparentemente está tudo bem, e depois ela progride. Agora vamos voltar aqui para uma questão do ENARI que cobra justamente câncer de tireoide, ENARI 2021. O tipo histológico mais comum de neoplasia de tireoide e o seu padrão de disseminação são, respectivamente, A. Carcinoma folicular, padrão linfonodal. B. Carcinoma folicular, padrão hematogênico. C. Carcinoma papilífero, padrão hematogênico. D. Carcinoma papilífero, padrão linfonodal. E E. Carcinoma medular, padrão linfonodal. Gente, isso aqui é um pouco complexo, eu tentei fazer essa tabelinha aqui para tentar facilitar para vocês. Quais que a gente tem que lembrar, quais que a gente tem que decorar? Primeiro, o papilífero. Por quê? É o mais comum, 83% dos casos. Ele é um carcinoma bem diferenciado, ou seja, ele é muito parecido com o tecido tireoidiano normal. Muito importante lembrar do papilífero que a distribuição é linfática. Por isso que quando a gente pensa em câncer de tireoide, a gente sempre se preocupa com o linfonodo. Por quê? Porque o câncer mais comum, que é o papilífero, tem disseminação predominantemente linfática. E aqui a gente tem um marcador. Se ele é diferenciado, se ele parece com o hormônio tireoidiano,
você pode dosar a tireoglobulina para ver se eventualmente esse tumor está recidivando. Agora, o folicular, ele é o segundo mais comum, com 12%, ele também é bem diferenciado, mas aqui tem uma diferença importante em relação ao papilífero. A disseminação dele é predominantemente hematogênica. E é por isso que ele tem um prognóstico um pouco pior que o papilífero. O marcador também é a tireoglobulina. Já o carcinoma medular já despenca para 2% dos casos. Ele é moderadamente diferenciado, ele não é igualzinho, muito parecido com uma célula tiroidiana, mas também não é completamente diferente. A disseminação é mista, predominantemente linfática, mas aqui é uma coisa um pouco mais nebulosa, não costuma cair em prova. O que costuma cair em prova de carcinoma medular é o seu marcador, que é a calcitonina. Por fim, gente, a gente tem o carcinoma anaplásico, que é incomum, ele é completamente indiferenciado, ele pode disseminar linfático e hematogênico, e justamente por ser indiferenciado, não tem um marcador clássico. Esse que vocês têm que guardar do carcinoma anaplásico é o pior prognóstico. Inclusive, o papilífero, embora ele seja o mais comum e o com melhor prognóstico, raramente ele progride para o anaplásico. E quando progride para o anaplásico, é um terror, porque é uma neoplasia muito agressiva, de alta mortalidade, pouquíssima sobrevida. E por fim, uma doença completamente diferente, que nem caberia nessa aula, mas eu estou trazendo aqui só para citar. O linfoma de tireoide, que é menos de 1% dos casos. Então aqui, gente, dos bens diferenciados, que são os mais importantes, lembrar que o papilífero tem relação com a exposição à radiação, é o que tem o melhor prognóstico, pode progredir para anaplásico. Já o folicular, ele é mais comum em áreas de deficiência de iodo, que não é o nosso caso, por isso que ele é bem menos comum por aqui. E todos os carcinomas bem diferenciados têm a tireoglobulina como marcador. Uma vez que a gente tenha visto isso, gente, vamos procurar aqui. O mais comum, qual é o mais comum, gente? Papilífero. Carcinoma folicular, padrão linfonodal, não, o mais comum é o papilífero. Carcinoma folicular, padrão hematogênico, não, o mais comum é o papilífero. Alternativa C, carcinoma papilífero, padrão hematogênico, não, carcinoma papilífero, padrão linfonodal, é o nosso gabarito. Vamos mudar de tema novamente, vamos falar de artrite reumatoide. ENARI 2023, é uma questão, as questões de artrite reumatoide do ENARI são assim, questões amplas, que cobram vários tipos de conceito, várias coisas diferentes sobre a mesma doença. Em relação à artrite reumatoide, é correto afirmar que A. Os anti-inflamatórios não esteroidais, AINE, são considerados drogas modificadoras de doença. B. O diagnóstico deve ser confirmado pela dosagem do fator reumatoide. C. A presença de marcadores agudos de inflamação, proteína C reativa ou velocidade de hemosegmentação, adiciona 5 pontos aos critérios mais recentes de diagnóstico. D. O metotrexato é considerado droga de primeira escolha. Ou E. O uso de corticosteroides intraarticulares está indicado na maioria dos casos. Bom, gente, olha aqui, ó. Eu quero que vocês mentalizem isso aqui comigo. Que doença é essa? Uma poliartrite crônica, simétrica, ou seja, acomete os dois lados igual, de pequenas e médias articulações, que acomete quase sempre as mãos, metacarpofalangianas e interfalangianas poupando a distal, acomete punhos, ela é acompanhada de uma rigidez matinal prolongada, acima de 1 hora. Ela é uma dor inflamatória, que piora em repouso e melhora com atividade. Ela é acompanhada de deformidades. Que deformidades são essas? Dedos em pescoço de cisne, dedos em botoeira, com desvio ulnar e subluxação de metacarpofalangianas. É típica de mulher entre 30 a 60 anos. Essa doença é a artrite reumatoide. Tem que decorar isso aqui e lembrar. Se deparou com isso na prova, artrite reumatoide. Olha aqui, gente. Então, temos aqui os dedos em pescoço de cisne. Aqui a gente tem o desvio ulnar dos dedos. Aqui, ó. Hiperflexão com flexão da distal. Dedo em botoeira, esse dedo que fica cronicamente dobrado aqui. Aqui a gente tem a presença de sinovite com desvio ulnar. Então, vamos lá. A artrite reumatoide é uma junção de fatores genéticos, por exemplo, o HLA-DRB1, com fatores ambientais e comportamentais, como a presença de tabagismo, que você tem a produção de anticorpos, os dois mais comuns são o fator reumatoide e o antipeptídeo citrulinado cíclico, anti-CCP. Além de fatores de microbiota, que é uma coisa que tem sido cada vez mais evidenciada. Tudo isso junto vai levar a sinovite, inflamação articular, com deformidade articular, principalmente se a gente não der drogas modificadoras do curso da doença. Então vamos lá, além de tudo isso que eu falei, gente,
A artrite reumatoide é amplamente caracterizada por suas manifestações extra-articulares. E são dezenas de manifestações extra-articulares. Eu trouxe aqui as mais comuns na vida e na prova. Presença de fadiga, mal-estar, perda de peso. Então, paciente que tem sintomas constitucionais, paciente que é cronicamente inflamado, paciente com anemia normocítica normocrônica, uma anemia da doença crônica, justamente porque ele tem inflamação. Paciente com nódulos reumatoides, a presença do pioderma gangrenoso. Pode ter sintomas e acometimento pulmonar, com pleurite, doença intersticial, derrame pleural, então pode ter dispneia, pode ter falta de ar. Elevação de risco cardiovascular, porque ele é um inflamado crônico, ele vai ter uma aterosclerose acelerada. Presença de pericardite, osteoporose e luxação atlantoaxial, que não é tão comum na vida, mas na prova, se você vê, quase sempre quer dizer que esse paciente tem artrite reumatoide, além da mononeurite múltipla. Aqui, gente, falando dos exames complementares. Lembra, esse paciente ele é inflamado, portanto, ele pode ter elevação de PCR e VHS. O fator antinúcleo pode ser positivo. É clássico da artrite reumatoide? Não, gente, você sabe. Marcadores reumatológicos sempre tem essa confusão. O FAN é muito mais sugestivo de lúpus, porém ele pode estar positivo aqui na artrite reumatoide. Já o fator reumatoide, ele é muito importante, porém ele não confirma e não descarta o diagnóstico. Existe artrite reumatoide com fator reumatoide negativo? Existe. Ele é positivo em 70 a 80% dos casos, em algum momento da vida. Então o paciente pode ter tido positivo, depois negativo, depois positiva de novo. Lembrar que ele é inespecífico. Então o paciente pode ter uma infecção, isso pode positivar fator reumatoide. Ele pode ter uma neoplasia, ele pode positivar fator reumatoide. O anti-CCP, o antipeptídeo citrullinado cíclico, ele é mais específico do que o fator reumatoide, embora ele seja menos frequente. E já os raios-x de mãos, radiografias de mãos, podem mostrar esses achados clássicos, que se tiverem na prova você vai matar o diagnóstico. Osteopenia periarticular e erosão marginal. Olha só o critério diagnóstico de artrite reumatoide. Não dá para decorar, né, gente? Então vamos ver aqui, ó, envolvimento articular. Geralmente ele vai pontuar mais se você tiver, quanto mais artrites você tiver, porque é uma poliartrite. Então se você tem mais de 10 articulações acometidas, sendo pelo menos uma delas pequenas, vai falar a favor. Aqui em relação à sorologia, você veja, o fator reumatoide, o anti-CCP é importante para o diagnóstico. Porém, ele não é necessário, você pode pontuar com as outras coisas. Então, anti-CCP e fator reumatoide, se ambos forem positivos, pontua 3. Provas de fase aguda, PCR normal, PCR e VHS, se forem positivos, pontua mais. E a duração dos sintomas, é uma poliartrite crônica. Então, se você tem uns sintomas há mais de 6 semanas, pontua a favor de artrite reumatoide. E aqui a dica para vocês, gente, como eu identifico essa doença sem precisar decorar esses critérios insuportáveis de artrite reumatoide. Dica MedHit, poliartrite crônica, simétrica, de pequenas e médias ou grandes articulações. A rigidez matinal é maior que 1 hora. Então, um paciente que acorda todo duro e vai melhorando. Fator reumatóide e anti-CCP positivo. Presença de deformidades, principalmente as deformidades clássicas, com manifestações extra-articulares, aquela lista extensa que eu falei para vocês. Então, uma vez que a gente saiba identificar, a gente tem que falar do tratamento, que é o ponto mais cobrado na prova do ENARE. Então, como que a gente tem que tratar esse paciente? Primeira coisa, gente, cessar tabagismo, porque atua na fisiopatologia da doença. Mudanças de estilo de vida. Lembrar que a artrite reumatoide eleva o risco cardiovascular. Além disso, a gente vai dar drogas sintomáticas, que vão tratar os sintomas, mas não vão modificar o curso da doença. O que é modificar o curso da doença na artrite reumatoide? É evitar que esse paciente evolua com deformidade articular. Portanto, glicocorticoide anti-inflamatório não esteroidal trata o sintoma, mas não trata o curso da doença, não modifica o curso da doença. Aí a gente vai lembrar que já tinha um ponto lá na questão que a gente mostrou anteriormente. O que modifica o curso da doença, gente? Tem bastante droga aqui para decorar. Metotrexato, leflunomida, sulfasalazina, antimaláricos, a famosa cloroquina, biológicos, que são vários, aqui eu botei os principais, anti-TNF, o infliximab, anti-interleucina 6, tocilizumab, anti-CD20, rituximab, e o modulador da estimulação dos linfócitos T, o abatacept. Então aqui, gente, as questões geralmente vão cobrar principalmente no metotrexate, leflunomida, sulfasalazina e cloroquina. Esses tem que ter na cabeça. E principalmente, tiver que escolher um, metotrexato. É o principal. Vamos voltar para a nossa questão e ver se a gente já consegue responder.
anti-inflamatórios não esteroidais são considerados drogas modificadoras de doença. Não! Eles são medicações sintomáticas. O diagnóstico deve ser confirmado pela dosagem do fator reumatoide. Não. O fator reumatoide não é capaz, isoladamente, de fazer o diagnóstico de artrite reumatoide. A presença de marcadores agudos de inflamação, proteína C reativa ou VHS, adiciona 5 pontos aos critérios mais recentes de diagnóstico. Está errado. Ele está no critério, mas não é 5 pontos. É muito menos do que isso. Se você tiver os dois, você pontua 2 pontos. O metotrexato é considerado droga de primeira escolha. Sim. Então, por isso que eu falo, precisava saber que aqui não pontua 5, basta você saber que o metotrexato é a droga de primeira escolha. Por quê? Porque é uma droga modificadora do curso da doença. O uso de corticoides intraarticulares está indicado na maioria. Não, isso é conduta de exceção. Portanto, o nosso gabarito é a letra D. Vamos aqui, mais uma questão, mesmo jeito, para vocês verem como tem um padrão de cobrança na prova do Enari. E é isso que a gente está buscando, é aí que a gente quer ajudar vocês. Enari 2022. Sobre artrite reumatoide, é correto afirmar que 70 a 80% dos pacientes apresentam fator reumatoide positivo em algum momento da vida. Interessante, vamos ver as outras. Corticoide oral, como prednisona, é uma das drogas de primeira escolha. Não. É uma droga sintomática, mas ela não modifica o curso da doença, portanto não é uma droga de primeira escolha. Envolve exclusivamente estruturas articulares e perarticulares. Gente, eu fiz um slide inteiro falando de manifestações extraarticulares. O acometimento da coluna lombar é comum? Não, não é comum. Quando a gente pega aqui o esqueleto axial, o mais comum é a luxação atlanto-axial, que não tem nada a ver com coluna lombar. Então, a D está errada. A presença de VHS tem valor preditivo positivo alto? Não, não tem valor preditivo positivo alto. É um achado extremamente inespecífico. Portanto, gente, uma questãozinha aqui traz um ponto meio de rodapé. 70 a 80% dos pacientes apresentam fator reumatoide positivo em algum momento da vida. Isso de quem tem artrite reumatoide, é óbvio. Vamos continuar então, gente, dentro do ambiente da reumato, vamos falar de artrite gotosa. Olha aqui, Enari 2023, um homem de 56 anos procura atendimento médico por crise de artrite gotosa, apresentando sinais clássicos de podagra. Sobre o tratamento para esse caso, é correto afirmar que a colchicina está contraindicada se o paciente for portador de doença renal crônica, estiver em uso de carvedilol. B. O uso de corticosteroides por via oral não é recomendado. C. O halopurinol está indicado durante a crise de gota. D. O uso de inibidores de interleucina 1 é considerado tratamento de primeira escolha. E E. A prednisona está indicada na dose de 5 mg por via oral em dias alternados. Vamos lá, gente. Então, o que é a gota? É uma artropatia inflamatória decorrente da formação de cristais de monourato de sódio nos tecidos articulares. Então, basicamente, gente, aquele paciente que tem ácido úrico elevado e isso vai se depositar na articulação, causando esse quadro de gota e a crise de gota. Os fatores de risco, gente, aqui, ó, vamos decorar. É o paciente comedor de carne, é o paciente bebedor de cerveja, é o paciente obeso, é o paciente hipertenso, dislipidêmico, etilista, obeso, como eu já falei, com hiperuricemia, geralmente um ácido úrico acima de 7. É uma prevalência muito grande em homem, é uma daquelas doenças reumatológicas mais comuns do homem, 8:1 em relação à mulher, de meia idade, de 30 a 50 anos. Então, geralmente, se for muito jovem, fala contra a gota, e se for muito idoso, tem na primeira crise de gota, também fala contra. Geralmente é uma doença que abre o seu quadro inicial entre 30 e 50 anos. E aqui, gente, vamos dar uma olhada no tamanho dos critérios diagnósticos de gota, de artrite gotosa. Como sempre, esses critérios reumatológicos são extremamente extensos e complexos de a gente decorar. O mais importante é a gente entender, ver o que pontua e o que fala a favor e contra a artrite gotosa. Então, primeiro, gente, aqui a localização. Se for no metatarso-falângica, ou seja, lá na joanete, é porque fala muito a favor. Tornozelo ou médio pé também possibilidade. Então, o que a gente tem que pensar, lembrar da podagra. Isso fala muito a favor de artrite gotosa. A artrite, geralmente, você vai ter acompanhado um eritema, sensibilidade ao toque e limitação funcional. Tudo isso fala a favor de gota. Aqui um dos pontos mais importantes, gente, é um quadro agudo, é um quadro súbito. Então, geralmente, a dor ela tem menos de 24 horas de história. Então, se você tem essa dor há 3 meses, provavelmente isso não é gota. Geralmente, as crises se resolvem em até 14 dias. Então, se você tem uma crise que está prolongando,
fala a favor de gota. Se você já tem um episódio prévio, se você está tendo vários episódios da mesma dor, fala bastante a favor. Se você tem a evidência de tofos gotosos, fala a favor. E aqui, o ácido úrico. Então, se você tem um ácido úrico, não estou falando durante a crise, estou falando fora da crise, que é menor que 4, você perde 2 pontos. Se você tem de 6 a 8, você ganha 2 pontos. Se você tem de 8 a 10, 3, maior que 10, 4. Aqui, a gente vai, eventualmente, lembrar que a principal diagnóstico diferencial para crise aguda de gota é a artrite séptica. E, na grande maioria dos casos, está indicada a punção articular. Se você se depara com a presença de cristais de monourato, você vai pontuar. Se você, além disso, você pode eventualmente ver nos exames de imagem a presença de deposição de urato ou erosão articular. Tudo isso somado, se você tem maior ou igual a 8 pontos ou cristais presentes no líquido sinovial, você tem um diagnóstico a princípio de crise de gota. Tá? Então, essa é a maneira, não precisa decorar tudo isso. Como que a gente vai pensar em crise de gota na prova? Como que a gente identifica? É uma monoartrite súbita, com dor e calor local. Geralmente na 4ª década de vida. E o principal, gente, início súbito, geralmente desencadeada pelo frio, geralmente durante a noite. Então o examinador vai te trazer o quadro de um paciente com dor, que começou durante a noite, numa noite fria. Geralmente vai ser um homem, comedor de carne, bebedor de cerveja, com um pouco de excesso de peso, obeso ou sobrepeso. Geralmente acometendo metatarsofalangiana, aqui na joanete, então com podagra, acompanhado de hipercolesterolemia e dislipidemia. Achou isso numa prova? Não precisa aplicar critérios EULAR. Você vai taxar isso como crise de gota e vai procurar a sua alternativa correta. Vamos falar aqui do tratamento. É importante a gente fazer a distinção do que é tratamento de crise aguda e tratamento de manutenção. Então, na crise aguda, o que eu posso fazer? Anti-inflamatório não esteroidal. Eu posso fazer colchicina ou corticosteroide. Mas qual é o preferencial? Na verdade, a gente vai tentar escolher o que é melhor para cada paciente. Então, anti-inflamatório não esteroidal não é uma boa, por exemplo, o paciente que é renal crônico. Eu posso piorar a doença renal crônica desse paciente. Colchicina tem 2 pontos. Eu não posso dar para clearance abaixo de 30 e ela tem uma ampla gama de interações medicamentosas. Interage com várias drogas antiarrítmicas, interage com inibidores de calcineurina. Então, você pegou lá no seu enunciado um paciente com várias medicações tomando, não é uma boa droga por conta das interações medicamentosas. Corticosteroide eu não vou dar para o paciente diabético descompensar o diabetes dele, mas nenhuma droga é superior à outra. Então, a gente pode escolher uma das 3. O que não devo fazer? Não devo dar AS e alopurinol na crise aguda, porque eu posso piorar ou perpetuar essa crise. Agora, beleza, tratei a crise aguda, vamos para o tratamento de manutenção. Importante lembrar, gente, que a gente tem todo um tratamento não farmacológico para esse paciente. Então é um paciente que está acima do peso, precisa perder peso, precisa começar a fazer atividade física, precisa parar de fumar, precisa diminuir a ingesta alcoólica, potencialmente eliminar. E aqui, em relação à dieta, evitar carnes vermelhas, peixes e frutos do mar e miúdos. O tratamento farmacológico mais importante são os inibidores de síntese, como o alopurinol, que é um inibidor de xantina oxidase, e temos também a opção do febuxostat, rasburicase. Rasburicase é muito mais usado no contexto de lise tumoral, então eu quero mesmo que vocês decorem o alopurinol. Além de inibir a síntese, a gente tem a opção de dar medicações uricosúricas. Isso é bem menos comum em prova, é importante vocês lembrarem do alopurinol como tratamento farmacológico para inibir a síntese, para tratar e diminuir a hiperuricemia desse paciente. Vamos voltar então aqui para a nossa questão? Homem de 56 anos procura atendimento médico por crise de artrite gotosa, com sinais clássicos de podagra. É correto afirmar: a colchicina está contraindicado se o paciente for portador de doença renal crônica, estiver em uso contínuo de carvedilol. Putz, realmente a colchicina tem uma associação importante com interação medicamentosa. Vamos ver as outras alternativas? O uso de corticosteroide por via oral não é recomendado. Então, é recomendado. É uma das 3 drogas que a gente tem para utilizar. O alopurinol está indicado durante a crise aguda. Não, o alopurinol a gente vai dar depois em regime ambulatorial, depois que eu controlei a crise dessa paciente. O uso de inibidores de interleucina 1 é tratamento de primeira linha? Não, não é de primeira linha. É uma opção terapêutica quando a gente não conseguiu controlar com as outras medicações. A prednisona está indicada na dose de 5 mg por via oral em dias alternados. Não entrei nesse detalhe na nossa aula, mas aqui essa dose é insuficiente. Geralmente a gente usa pelo menos 20 mg. Portanto, gente, qual é o gabarito dessa questão?
Ele estava querendo saber, justamente, se você sabia que a colchicina tem interação medicamentosa com vários antiarrítmicos, entre eles o carvedilol. Portanto, ela está contraindicada com o paciente com carvedilol. Na vida prática, gente, é um dos motivos pelo qual a gente tem usado cada vez menos colchicina. Porque toda vez que você vai prescrever, você precisa abrir aquela lista de tudo que ela interage. E não é pouca coisa. Portanto, guardem essa informação que vai ajudar vocês na vida e na prova. Mais uma questão, mesmo estilo, questão ampla, cobrando os conceitos gerais de artrite gotosa. Sobre a artrite gotosa, é correto afirmar que A. É mais comum em mulheres. Não. É mais comum em homens, 8-1. A alimentação rica em leguminosas deve ser estimulada devido ao perfil de melhora da doença com esse tipo de alimento. Duvidoso, vamos para a próxima. Alimentos ricos em cadeias longas de carbono com ligação insaturada devem ser estimulados. Duvidoso também. A doença na fase inicial normalmente poupa articulações do eixo central. Interessante. O tratamento crônico visa diminuir os episódios de crises álgicas, sem evoluir na evolução natural da doença. Não, o que a gente quer é justamente interferir na evolução natural da doença. Portanto, gente, o que a gente tem que ver aqui? A doença na fase inicial normalmente poupa o eixo central. Perfeito. Pode a gota acometer coluna, inclusive coluna lombar? Pode. Mas isso é exceção. Qual é a forma de apresentação da gota? Podagra, dor na joanete à noite, numa noite fria, que acorda o paciente, quadro súbito. Então, gente, tem aqui conceitos complexos de alimentação. O importante é a gente saber identificar esse ponto crucial, que era mais do que suficiente para a gente matar essa questão. Bom, gente, agora a gente vai falar de 2 temas bônus. Não vão fazer grandes revisões. O que eu quero que vocês percebam aqui é o padrão de questões que o Enário às vezes traz. Muitas vezes trazendo conceitos que se repetem quase que completamente, questões praticamente iguais. Vamos lá ler essa questão aqui de 2023. São considerados anticoagulantes por bloqueio do fator 10A, exceto A. Rivaroxabana, B. Edoxabana, C. Enoxaparina, D. Dabigatrana e E. Apixabana. Vamos dar uma revisada então, gente, dos principais anticoagulantes. Então, os cumarínicos, famosa varfarina, famoso Marevan, são os inibidores de vitamina K. Lembrar que a vitamina K tem os fatores que são K-dependentes, 2, 7, 9 e 10. Ele altera o TP e INR porque ele altera justamente a via extrínseca. A heparina não fracionada vai atuar nos fatores 2, 5, 12, 11, 9 e 5. E ela altera o TTPA, portanto, via intrínseca. A heparina de baixo peso, conhecida como enoxaparina, e aqui a dica que eu quero dar para vocês, atua no fator 10, o fator 10 ativado. Por isso que tem um X e um A aqui na enoxaparina. Então, ela não altera o TP e o TTPA, ela altera o fator 10 ativado, e é assim que a gente deve monitorar a anticoagulação com enoxaparina. Agora, vamos lembrar aqui dos anticoagulantes orais diretos, os novos anticoagulantes orais. Vamos ver aqui o que eles têm em comum e diferente. Rivaroxabana, apixabana, edoxabana, fator 10 ativado. Então, esse X e esse A estão dizendo para mim que ela atua no 10 ativado. Já a dabigatrana não tem X e A. O que ela tem? Ela tem um bi aqui. Bi de trombina, que quer dizer fator 2. Então, bi, fator 2 ativado. Com essa pequena dica, com esse conceito simples e até meio decoreba, a gente volta para a nossa questão. Vamos ver qual é a medicação que não tem XA no nome. Rivaroxabana tem, edoxabana tem, enoxaparina tem. Dabigatrana não, trombina, fator 2 ativado. E a pixabana também tem o nosso 10 ativado. Portanto, nosso gabarito é a letra D, dabigatrana. Você fala assim, mas isso caiu só uma vez, não vai cair de novo. Olha essa questão do ano anterior. Sobre os anticoagulantes orais diretos, assinale a opção que não age através do fator 10A. Dabigatrana, pixabana, edoxabana, rivaroxabana, enoxaparina. Gente, a mesma questão. 2 anos subsequentes. E para provar para vocês que isso não é uma coisa isolada, olha essa outra questão que aborda um conceito sobre antibiótico terapia. Enário 2022. Uma mulher de 50 anos procura atendimento médico com queixa de disúria, polaciúria há um dia. Possui histórico de infecção urinária de repetição. E o último episódio foi causado por Pseudomonas aeruginosa, urocultura há 60 dias. Evidenciado em uma urocultura há 60 dias. Todas as opções de antimicrobiano a seguir
podem ser utilizados empiricamente, exceto, então, quem dessas drogas não cobre pseudomonas? Meropenem, ertapenem, ciprofloxacina, ceftazidima ou amicacina? Gente, rapidinho aqui sobre pseudomonas. Bacilo gram-negativo, vocês todos sabem disso. Clássica de paciente imunocomprometido, clássico de paciente usuário crônico de antimicrobiano. Exemplo, paciente com fibrose cística, paciente que se coloniza por pseudomonas, você vai dando antimicrobianos até que uma hora você não tem mais nenhum para dar para esse paciente. E, portanto, é uma bactéria que tem muita resistência. E é justamente esse conceito que a gente está cobrando aqui. Quais são as classes? A gente pode dar beta-lactâmico, a gente pode dar quinolona, a gente pode dar aminoglicosídeo ou polimixina. Não vou entrar aqui em todos esses antimicrobianos. O que eu quero mostrar para vocês é que dentro dos beta-lactâmicos tem um que é o ertapenem, que tem essa característica de não ter atividade contra pseudomonas. Portanto, se a gente for dar carbapenêmico, a gente vai dar meropenem ou imipenem. Agora, voltando para a nossa questão, vamos ver as alternativas. Meropenem, cobre. Ciprofloxacina, cobre pseudomonas. Ceftazidima, cobre. E amicacina, cobre. Portanto, quinolona com ação anti-pseudomonas. Aqui uma cefalosporina com ação anti-pseudomonas. E um aminoglicosídeo que cobre. Mas o ertapenem não cobre. Ah, mas isso aí é uma coisa isolada. Vamos ver essa questão, então, de 2023? Um homem de 54 anos procura atendimento médico com queixa de dor ao urinar e urgência miccional. O diagnóstico de prostatite é estabelecido e a uracultura mostra um crescimento de pseudomonas aeruginosa. Diante do exposto, assinale a alternativa correta. A. A pseudomonas aeruginosa é responsável pela maioria dos casos de prostatite bacteriana aguda. Não vou entrar nesse mérito, mas não é. Pseudomonas é um agente de paciente imunocomprometido, não é a bactéria mais comum da prostatite. O quadro clínico geralmente é pouco sintomático, ao contrário, é muito sintomático. A incidência de neoplasia de próstata é comum? Não, não é comum, é exceção. A macroadantina é um antibiótico de escolha? Não é. Mas olha só o conceito que ele traz aqui na alternativa E. O uso de ertapenem está contraindicado. Está, porque não tem ação anti-pseudomonas. Então, 2 anos seguidos, o mesmo conceito, praticamente a mesma questão. Por isso que eu não queria deixar de trazer para vocês esses 2 pontos. Não é uma revisão, é apenas um alerta aí para o uso de ertapenem, que não tem ação anti-pseudomonas, e a questão dos novos anticoagulantes orais. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. A prova do ENARI tem um padrão. Aliás, todas as provas têm um padrão. É o que a gente busca aqui no MedHit. Estudar a prova, entender o que é incidente e o que não é incidente. Mais do que isso, entender o que e como isso cai para vocês. Portanto, eu quero fazer um convite. Me siga no Instagram, siga o grupo MedHit. A gente vai fazer premonições para outras provas. Uma eu já vou lançar aqui para vocês. Faremos um Premonições SUS São Paulo. Então eu quero convidar cada um de vocês para nos seguir nas redes sociais e acompanhar as nossas lives e os nossos cursos. Até lá e muito obrigado.